Quando eu assisto uma saga, por exemplo, Star Wars, assisti todo Star Wars, cara, aquilo ali pra mim é a vida do cristão, tá ligado? Porque, tipo, o cara, ele é chamado, ele é um cara que ele foi escolhido para ser alguém especial, pra executar uma coisa, só que ele foi corrompido pelo mal. Isso é a vida do crente, tá ligado? E lá no final da vida dele, ele se arrepende do que ele fez, entende? Ele diz, cara, quer saber? Eu não devia ter feito isso, eu realmente me arrependo, tal, não sei o quê. Então, tu vê que, tipo, no final da vida o cara... E o tempo todo falando sobre a força. Cara, a força é o Espírito Santo. Tem uma coisa que eu gosto muito que é storytelling, né? Storytelling é uma técnica de contação de histórias, né? Que a gente chama. Se a gente for analisar todas as histórias, elas seguem o mesmo... Sim. O mesmo, digamos assim, a mesma organização, né? E a gente fala muito sobre storytelling em todos os aspectos da vida. E tudo é uma forma como tu conta a história. Como tu apresenta, né, as coisas. Uma das preocupações que eu tenho é em apresentar Jesus como ele é. Então está, PDC no ar. Mais um episódio aqui super especial. Sempre com convidados inteligentes, interessantes, pessoas que acrescentam demais a nossa vida, a vida diária, também nos assuntos aqui do reino de Deus, né? Então hoje não será diferente. Eu sempre peço para você, compartilha esses episódios, não esqueça de te inscrever aí no canal, deixar o teu comentário aí, né? Isso ajuda aí a plataforma a pulverizar para mais pessoas e assim a nossa rede de contatos cresce. Quero só te lembrar também que nesse final de semana nós temos o Avalanche, isso aí, dias 23 e 24 agora de novembro, sábado e domingo, às 19h30. Você é mais do que convidado, entrada franca, convida alguém, vem estar junto conosco, eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar tremendamente. É isso aí, vamos lá para esse papo super especial. Comigo aqui, Neverson, seja bem-vindo aqui. Primeiro, me senti lisonjeado, né? A gente traz aqui gente inteligente, interessante. Já falei, né, pra minha síndrome do impostor. Tu tá ouvindo isso? Tá ouvindo isso? Sabe que uma vez eu fui homenageado na igreja, quando eu era líder de jovens, e o meu segundo líder de jovens foi falar um negócio pra mim. E ele tinha... Não sei qual era o que ele queria falar, mas ele disse que eu sou exótico. Ele disse assim, né? Eu sou uma pessoa exótica. Como assim eu sou exótico, cara? Nossa, eu nunca me vi exótico, mas tudo bem, né, cara? Eu sempre faço uma primeira pergunta para todo mundo que vem aqui. Como é que foi a tua conversão? Como é que Jesus chegou na tua vida? Cara, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, né? Isso claro, a gente sabe que não é todo mundo que tem essa oportunidade, né? E que bom que o Senhor converte pessoas, né? Mas é aquela história, a gente sempre fala, né? Que filho de crente não é crentinho, né? E por mais que eu tenha nascido num lar cristão, toda a minha família, graças a Deus, sempre foi da igreja. O pai, né? Foi um ministro, enfim, da igreja. Mas sempre tem aquele momento, né? Onde tu... Parece que o Senhor resolve te chamar de forma individual, né? E eu me lembro de uma vez, a gente estava num culto de jovens na Assembleia de Deus, que é onde eu sempre congreguei, né? E na Matriz de Viamão aqui, né? Onde eu congrego ainda até hoje. E a gente naquele movimento ali no culto de jovens, e não tinham muitos jovens no culto, né? Eram poucos jovens que tinham ali, mas o Senhor se movendo, né? E eu lembro que na pregação, não me lembro quem era o pregador, mas o pregador fez o convite para quem quisesse vir à frente ali, enfim, o convite, né? O apelo que a gente faz às vezes. E eu me senti chamado, né? E fui lá na frente. E durante a oração, um dos jovens veio na minha direção. E tu sabe, né? Tu sente algo diferente quando é Deus que vai falar contigo, né? Tu sabe isso. Eu tinha ali na época 11 para 12 anos, né? E ele veio na minha direção e ele me disse assim, Neverson, Deus me manda te dizer que é tempo de tu firmar os teus pés na rocha. Tu vê, cara. E aí aquilo ali, o que eu entendi, né? Era o momento de eu me batizar. Era o momento de eu descer as águas do batismo, né? E aí no próximo batismo, então, desci as águas. E daquele tempo pra cá, o Senhor vem se movendo, né? Mas aquele momento pra mim foi uma virada, né? Assim, onde eu percebi que as coisas começaram a mudar pra mim no que diz respeito a ter um contato a mais com o Senhor. Mas eu brinco muito, né? Que eu me converti mesmo depois que eu comecei a namorar com a Bianca, que é a minha esposa, né? Sim. A Bianca foi minha primeira namorada. Quanto tempo de casado hoje, já? Né? Cara, a gente vai pra 18 anos já de casado. 18 anos. 18 anos de casado. Sim. A gente casou bem cedo, eu tinha 20 para 21, né?
A gente casou dia 18 de dezembro, 18 de março, ou melhor, 18 de fevereiro, 18 de março eu faço aniversário, né? Sim. Então eu fiz 21 anos logo depois que a gente casou. E a gente tem 2 pequenas, né? Sim. E a gente tem aí já um caminhado. Eu brinco, né? Que eu conheci Jesus mesmo, comecei a ter mais intimidade com ele. E eu me converti mesmo depois que comecei a namorar com a Bianca. Sim. Que a Bianca é uma pessoa que me puxa muito nesse sentido, né? Eu brinquei contigo, né? Que quando eu cheguei aqui, que a Bianca sempre diz uma coisa pra mim quando eu vou pregar, quando eu vou a algum lugar dar uma palestra, principalmente na igreja, né? Ela disse assim, ó, Deus te abençoe e não fala bobagem. Então, a Bianca sempre foi uma pessoa que me puxou muito nesse sentido. Tipo, tá orando, tá lendo a Bíblia, tá estudando, tá buscando, sabe? Sim. Tanto que assim, ó, eu fui receber o batismo com o Espírito Santo depois de casado. Tu vê, que legal. E muito por essa insistência dela de me puxar... Uma incentivadora, assim, né? Exato. Então ela sempre foi nesse sentido. Então eu brinco, né? Que eu fui me converter de verdade depois que eu comecei a namorar com a Bianca, né? Sim. Isso é legal até tu comentar, porque a gente fala muito para jovens, tu também tem dedicado a tua vida, trabalhado com muitos jovens também, né? Seja na igreja ou até no teu trabalho também, tu tem contato com muitos jovens e muitos deles têm nesse momento assim de relacionamento, de casamento, né? Tem algumas dúvidas até com quem casar ou como que vão conduzir isso. E na verdade, como é importante a gente achar alguém assim que nos traga para perto do Senhor, que invista nisso na nossa vida. Tu tá dando esse relato de como isso tem sido importante na tua vida, né? Cara, eu digo assim, Deus foi muito bom comigo, né? É óbvio que tem a minha parcela de culpa nisso, a minha participação nisso, porque eu entendo assim, Felipe, que é uma escolha nossa. Sim. O Senhor, ele abre para nós essa oportunidade para que a gente escolha, né? Então, eu me apaixonei pela Bianca, não só por ela, mas pela família dela. Eu sempre vi ela trabalhando na igreja, se dedicando, sempre honrando os pais e tal, e uma pessoa muito participativa em tudo. Então, aquilo foi me fazendo cada vez mais... Porque o que eu entendia? Eu também sempre fui assim. A gente sempre trabalhou e sempre se dedicou em tudo que a gente fazia na igreja, desde muito pequeno, né? E eu queria uma pessoa assim também, né? Porque eu fui criado com essa perspectiva de servir. Sim. O pai sempre criou a gente, mais o pai do que a mãe. A mãe, ela sempre foi a quem fazia, digamos assim, que dava o suporte, né? Mas o pai é quem fazia as frentes normalmente. E ele sempre dizia assim, ó, ele sempre nos instruía a servir. O pai, ele era evangelista, né? Quando ele faleceu, ele continuava sendo evangelista, mas se perguntasse para ele dizia, cara, eu sou um diácono. Entende? Porque o lance dele era servir, então ele nos instruiu dessa forma. Então, quando eu procurava alguém, tanto que eu não namorei ninguém antes, e não foi por falta de oportunidade, não que eu seja, né? Mas é que sempre tem, né, as oportunidades. Mas eu tinha muito isso na minha mente, assim, de que, cara, eu quero uma pessoa só. Quero acertar. E eu quero acertar. E eu fui, graças a Deus, muito assertivo, assim. Sim. E tu notou nela essas características. O que tu diria pra galera, assim, que quer ter um relacionamento? A gurizada, é natural isso, e é bênção, né? A gente querer casar, querer ter um relacionamento. O que tu diria, assim, de conselho pra essa gurizada? O que tu deve ver na outra pessoa, né? Essa jovem que procura um rapaz, ou o rapaz está procurando uma moça, quais são características essenciais? Claro, tem as características de cada pessoa, mas eu digo assim, o que não pode faltar na vida das pessoas para que tu acerte, assim? Cara, assim, ó, a coisa que não pode faltar mesmo é o seguinte, a pessoa precisa amar mais a Deus do que a ti. Legal. Esse é o ponto, Sim. entendeu? E não pode rolar uns ciúmes nesse sentido, porque, tipo assim, ó, se eu chego em casa, eu digo pra Bianca isso, eu digo pra ela assim, linda, tu sabe que eu te amo, mas eu amo muito mais o Senhor. Cara, ela vai me amar muito mais por causa disso. E o contrário também, se ela me disser isso, porque esse é o ponto. Se eu amo o Senhor mais do que todas as coisas, eu sou o melhor pai, eu sou o melhor marido, entendeu? E uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que, assim, ó, o relacionamento, ele é uma divisão, ele não é, né? Ele não é uma soma só. Porque se for uma soma, ele não é 100%, ele é 200%. Para que tu seja 100%, 50% tu vai ter que abandonar. Sim. Né? Então, Claro. Esse é o ponto de que o relacionamento, ele não é para que tu seja feliz, mas para fazer o outro feliz. A minha perspectiva num relacionamento sempre é o bem do outro e não o meu. Porque se eu estou nesse relacionamento de verdade... Bati aqui sem querer. Não, fica se eu tranquilo. estou nesse relacionamento de verdade, o meu bem é o bem do outro. Sim. Né? Eu sempre digo isso, se a Bianca tá bem, eu tô bem.
Né? Se eu faço ela feliz, eu tô também. Tu casou não pra ser feliz, mas pra fazê-la feliz, né? Exatamente. E do outro lado da mesma forma, Exatamente. né? Aí funciona, né? Funciona. Dá certo. Essa é a mágica, entendeu? Sim. E a questão da divisão, é 50%. E entender que tu não vai poder entrar 100% num relacionamento. Sim. Tu vai ter que abandonar muita coisa. Sim. Né? E faz parte. Faz parte. Assim como o outro também vai ter que abandonar muita coisa para que as coisas deem certo. Eu sou, imagina, vou fazer 18 anos de casado. De relacionamento, de namoro, tudo, a gente tem 20 anos já. Né? Então, cara, eu sou uma outra pessoa totalmente diferente hoje. Totalmente diferente. O fato de eu estar aqui conversando contigo já é um exemplo disso. Porque eu sempre fui muito introspectivo. Entende? Eu até hoje sou uma pessoa introspectiva. Parece que não, porque eu sou meio expansivo, né? Chega, brincando. Mas é uma fuga, né? Sim. É uma fuga do eu envergonhado, tímido, no cantinho lá. Sim. Então, mas isso é uma coisa que a própria Bianca me ajudou a trabalhar. Né? De dizer, não, tu tem que fazer, tu é o homem da casa, tu é o provedor, tu vai ter que dar um jeito, tu vai ter que trabalhar, tu vai ter que desenvolver, tu vai ter que buscar, sabe? Então, essas coisas eu fui desenvolvendo muito por conta dela, de como ela tá, através, né, do Senhor, trabalhou na minha vida. Então, ela foi um instrumento para isso, né? Que legal. Então, esse é uma coisa que a gente não pode deixar de ver na pessoa. Cara, ela ama o Senhor de verdade. Cara, se ela ama o Senhor de verdade, já é 90%. Tá muito mais do que meio caminho andado, né? Já é um grande ponto. Né? Sim, que legal. E o teu testemunho demonstra exatamente o relato bíblico, né? Que a esposa é a ajudadora e edifica, a mulher sábia edifica a sua casa, né? Quando tu fala isso, tu tá basicamente testificando isso, né? Ela tem edificado a sua casa. Cara, é interessante, né? Quando tu lê a Bíblia e tu aplica ela, né? Porque, tipo, é isso. Tu vê, eu vejo no meu relacionamento, na minha casa, no meu casamento, eu vejo essa aplicação da mulher sábia, né? Que ela edifica a casa. Porque a gente, hoje em dia, tem vivido, né, uma inversão muito grande das coisas, como se cada um fosse maior do que o outro. Né? Eu vejo assim, tipo, eu tenho responsabilidades que a Bianca não tem, porque eu sou o marido, eu sou o pai. Sim. Ao contrário também. Ela tem responsabilidades que eu não tenho. E a família é uma engrenagem, cara. Se alguém tá fora do lugar, as coisas não funcionam. Sim. Entende? Então, esse para mim é um lance legal. E tem um filme, eu não me lembro que filme que é, e que a mulher fala assim que o homem ele é o cabeça da casa, mas a mulher é o pescoço e vira a cabeça pro lado que quiser, sabe? E é isso, entendeu? A mulher sabe que edifica a casa, entendeu? Então, são aspectos, cara, da vivência e que são coisas que tu consegue ver antes, né? Porque a gente vê muito, como tu trabalha com jovem, muito aconselhando, enfim, né? A gente vê, não, começar a namorar com ele, não, depois do casamento melhora. Não, cara. O pastor Davi, que é o pastor, ele sempre diz assim, cara, depois do casamento só piora. Aquilo que era ruim antes vai piorar. Sim. Não vai com essa perspectiva de, vai melhorar depois. Não. Sim. Se tu não resolver antes, depois só vai piorar. Tem muitos jovens que ignoram os sinais, né? Eu percebo isso. Sim. Já teve casos, por exemplo, que a gente aconselhou, cara, isso aí não vai dar certo, meu. Porque assim, tudo tu tá vendo como é que a coisa tá sendo conduzida, né? Mas se ignora, porque, pastor, mas é que eu tô apaixonado, entende? Eu tô apaixonado e tal. Mas a gente fala, cara, tem que ver os sinais. Uma das coisas que eu sempre comento com a galera é, presta atenção como é que ele trata a mãe dele, né? Como é que ela trata o pai, porque vai ser assim que ele vai te tratar depois, ou ela vai te tratar, né? Porque naquele ambiente em que a pessoa tá mais à vontade e tal, né? Porque quando namora, a gente tenta mostrar só a parte boa, né? Mas quando tu tá em casa com o pai, com a mãe, tu é quem tu é de verdade. Então, basicamente, se tu olhar isso, é uma dica, né? Tá olhando, se tu perceba como que ele trata a mãe, ou como que ela trata o pai, você vai saber mais ou menos como é que você vai ser tratado no futuro. A Bianca fala muito sobre isso, né? Que ela olhava pra mim com esse olhar. Como é que eu tratava os meus pais, né? E eu acabei olhando pra ela também nesse sentido. E eu sempre fui muito carinhoso, cara. Eu sou menos hoje, né? Porque por circunstância, porque a vida vai te moldando, né? Mas no início do relacionamento, porque como foi minha primeira namorada, cara, eu era muito de abraçar o tempo todo. Eu ainda sou até hoje um pouco disso, né? Eu sou aquele cara que, tipo assim, a Bianca tá cozinhando ou fazendo alguma coisa, ou costurando, que nem ela costura, né? Formada em moda. Eu chego, abraço, fico ali grudado e beijo. Tal. Porque eu sou assim, eu sou pegajoso, sabe? Sim. Eu sou menos hoje do que já fui antigamente. E eu era assim com o pai e com a mãe também, sabe? Sim. O pai, a gente... Até quando o pai faleceu, né?
Depois não, claro, né? Mas até o pai falecer, eu encontrava o pai na rua aí, porque o pai tinha a vida dele, eu tinha a minha, já era casado, né? Enfim. Encontrava o pai na rua, no centro de ver a mão, enfim, pegava, abraçava o pai, beijava o pai no rosto, tudo, né? Normal, por quê? Porque eu sou assim. Eu lembro que até uma vez o pai, a gente encontrou, tinha um amigo nosso que tava conversando com o pai, irmão da igreja também. E aí eu encontrei eles conversando no centro, beijei o pai no rosto, né? E aí esse amigo disse assim pro pai, tá beijando outro homem na cara, que isso? E aí o pai disse assim, não é homem, é meu filho? Na hora eu achei meio... estranho. Como assim não é homem, é meu filho, sabe? Tipo, mas eu entendi o que ele quis dizer, sabe? Mas é isso, sabe? E eu sempre fui assim, então a Bianca olhava muito pra isso também, né? Pra forma como eu tratava o pai, a mãe, enfim, né? E isso dá certo, funciona, né? Porque realmente é uma coisa que tu vai replicar. Sim. É a tua forma de ser, né? É a tua forma de agir e tu vai acabar replicando em todos os relacionamentos que tu tem. Claro. A gente foi para essa questão da família, assim, no casamento. Eu já vou aproveitar para te perguntar algo. Tu até citou as tuas filhas, né? Tu é pai, tem 2 pequenas. Que idade elas têm, as gurias? A Bia, que é a mais velha, tem 11. Sim. Faz 12 agora em janeiro. Já tá entrando na pré-adolescência, hein? Já. E a Yolanda tem 6. Sim. São meus dois furacão. Sim. Sim. A Bia já tá mais tranquilinha agora, né? Com 11. A Yolanda, cara, a Yolanda se deixar, ela se pendura no ventilador. Sim. Vai. Vai. Sim. E como é que tem sido, assim, para a criação? Porque a gente que é cristão, a gente disse que tu foi criado num lar cristão e tal. Mas hoje a gente vê um investimento do mundo muito forte, assim, para pegar as crianças mesmo, para colocar ali ideias que muitas vezes não são bacanas, não são boas, né? São ideias... Eu tenho visto, assim, muita criança viciada em jogo, tendo problemas para dormir, enfim, uma série de questões que a gente acompanha, assim, né? Então, como que tem sido essa experiência de criar as gurias, né? Passar... Como é que tu faz para transmitir os valores do reino de Deus, tudo? Porque tenho certeza que tem muita gente escutando, assistindo, que passa por esses mesmos desafios, né? Como é que eu vou fazer para conduzir a minha família, os meus filhos, né, no caminho do Senhor e de uma forma que seja leve, bacana? Porque também tem isso, às vezes a gente quer passar o reino de Deus, mas é tudo muito não pode, é isso, é aquilo. E na verdade a gente cresce buscando fugir daquilo que parece tão difícil, sabe? Então, assim, como levar isso, mas de uma maneira leve, bacana, saudável, né? Tem uma coisa que eu gosto muito que é storytelling, né? Storytelling é uma técnica de contação de histórias, né? Que a gente chama. Se a gente for analisar todas as histórias, elas seguem o mesmo... Sim. O mesmo, digamos assim, a mesma organização, né? Enfim. E a gente fala muito sobre storytelling em todos os aspectos da vida. E tudo é uma forma como tu conta a história. Como tu apresenta, né, as coisas. E uma das preocupações que eu tenho é em apresentar Jesus como ele é. Entende? Então, assim, eu e a Bianca, nós somos apaixonados pelo Senhor. E eu não meço esforço para mostrar essa paixão que nós temos por ele. Entendeu? Então, assim... As minhas filhas sabem que a gente ama o Senhor. Sim. Não tem dúvida disso. Não tem dúvida disso. E uma das coisas que eu percebo assim é que o Senhor ele dá para nós oportunidades para que a gente mostre para elas o amor dele. Então, eu tenho algumas práticas que são quase que automáticas, assim. Tipo, eu oro por elas todos os dias antes delas dormir com imposição de mãos. Sim. Né? E até é meio difícil, porque é beliche, né? Uma embaixo, outra em cima. Sim. Então eu fico todo esticado. E aí elas ficam naquela, não, minha cabeça primeiro e tal. Né? E aí eu oro no beliche mesmo, assim, com a mão, orando com elas todos os dias antes de dormir. É sagrado, não foge isso. Todos os dias antes de dormir. Eu tenho tido uma prática agora com a minha filha mais velha. A gente faz devocional todos os dias de manhã, eu faço junto com ela. Então a gente tem um costume que é assim: a gente lê um texto, a gente não tem um tempo determinado para leitura. A gente lê até a gente achar alguma coisa. Até Deus falar com a gente sobre alguma coisa. E eu explico para a Bia, né, que é a mais velha, eu explico para ela o texto ali e depois a gente ora esse texto. Então a gente teve o primeiro dia que a gente fez isso. A gente estava lendo aquele trecho, porque ela já estava lendo a Bíblia antes, eu só comecei a ler com ela daí. Ela estava lendo lá em Atos, quando Paulo e Silas estão na prisão.
Cara, aquilo ali tem muita coisa pra Sim, gente... sim. E a gente vai perceber que ali, Paulo e Silas estão presos, aí tem aquele terremoto que livra eles da prisão, o carcereiro vai querer se matar, eles não fazem isso que a gente tá aqui, eles vão pra casa do carcereiro, falam de Jesus, toda a família se converte, depois eles voltam, aí eles querem libertar Paulo e Silas no Mocó, né? Mocoseado, aí o Paulo diz, não, eu sou cidadão romano, meu irmão. Entendeu? Vocês nem podiam ter me prendido desse jeito. E aí os caras ficam apavorados porque eles não sabiam que eles eram cidadão romano, né? E aí eu falei pra Bia, Bia, por que ele não falou antes? Ele podia ter dito lá no início quando prenderam ele. Por quê? Aí ela disse assim, papai, mas eu acho que se ele não tivesse dito isso, eles não iam passar por aquela experiência e o carcereiro e a família dele não iam receber Jesus. Eu disse, lindo, perfeito. Espero tu entende então que às vezes a gente passa por circunstância na nossa vida que a gente às vezes não entende por quê. Mas é o Senhor se movendo. Sim. A gente vai passar por alguma situação de enfermidade, alguma situação de perda, alguma coisa que vai acontecer na nossa vida, mas é porque o Senhor vai usar isso para se manifestar de alguma forma. Sim, legal. Aí ela, é verdade. Aí a gente orou em cima disso. Ó, Senhor, que tu possa, né, nos instruir, nos moldar, para que a gente entenda o que é o teu trabalhar na nossa vida. Tu entende que isso é diferente de eu simplesmente dizer, minha filha, lê a Bíblia. Claro. Então eu tô lendo com ela, eu explico e a gente ora a respeito daquilo que a gente aprendeu, sabe? Então, um outro ponto que eu acho que é interessante é que assim, a gente não pode diminuir quem Jesus é. Porque a gente se preocupa muito, e é óbvio, é importante se preocupar com essas coisas. Mas se eu fico super valorizando essas coisas, parece que eu tô diminuindo Jesus, entendeu? Sim. Cara, Jesus é tão melhor do que isso. Jesus é tão mais incrível que essas coisas. A gente teve uma experiência agora, no início do ano passado, desse ano, né? A Yolanda foi entrar pro colégio. Ela entra pro colégio, né, pro pré. E aí a gente teve visitando algumas escolas, né, e tal. A gente foi numa escola cristã, enfim. E nenhum problema com isso, acho que as escolas cristãs... A gente precisa ter mais escolas cristãs, né? O que eu tô falando é um testemunho pessoal pra minha casa, né? Claro. E o diretor tava mostrando para nós o colégio, muito bom colégio, lindo, né, e tal. E aí ele falou uma coisa que me marcou muito, cara. Ele disse assim, a gente tem vivido aí ideologias tão contrastantes com o que a gente crê. E a gente precisa proteger os nossos filhos. Eu disse, cara, eu não protejo meus filhos tirando ele do mundo. Entendeu? Eu não protejo as minhas filhas poupando elas da verdade. E aí eu entendi, cara, que aquilo ali não era o que o Senhor queria para as minhas filhas. E como eu falei, é para as minhas filhas. Não estou dizendo, agora tira teu filho do colégio. Não é isso. Minhas filhas. E aí aquilo ali me marcou demais porque eu disse assim, cara, eu apresento o mundo como ele é. E aí eu mostro a verdade do mundo, eu mostro que ele não tem nada de bom. E aí quando eu mostro Jesus como ele é, cara, tu entende que é só mostrar as verdades. Claro. Eu apresento a realidade do mundo e eu apresento a realidade do reino, cara. Não tem como comparar, Felipe. Sim. Entende? Não tem como comparar. Então, o que eu faço? Eu preparo as minhas filhas para viver no mundo. Porque esse é o mundo que elas vivem. Sim. Eu não tiro elas disso. Não, eu preparo elas para elas viverem nesse mundo. Então, quando elas chegam em casa com alguma dúvida, com alguma coisa que aconteceu no colégio, eu sento com elas, eu e a Bianca, a gente senta, a gente conversa, a gente explica. A Bia, às vezes, ela chega com umas crises por causa dos colegas, que gritam, que brigam, que fazem, acontece. E esses tempos ela me perguntou, papai, por que eles são assim? Um colega dela foi expulso esses dias. Ela disse, por que eles são assim? Eu disse, filha, é o que eles têm em casa. Sim. Eles simplesmente estão reproduzindo aquilo que eles recebem. Sim. Entende? Então, não é culpa deles, né? É o que eles aprenderam dessa forma. Então, a gente precisa também ter essa empatia, né? E a gente percebe que em determinados momentos do caminhar das duas, tanto de uma quanto da outra, a gente vê o manifestar do Senhor através da vida delas naquele lugar. Sim. A Yolanda, por exemplo, que é a mais novinha, elas ficam sempre naquela história de vão comer. Se alguém dá uma garfada sem orar, já a acusadora já vem. Deve estar boa essa batatinha sem oração, sabe? Tipo, elas começam assim. E aí a Yolanda disse que faz isso no colégio também. Ela ora pela comida no colégio, tal, não sei o que, com as coleguinhas dela. E esses tempos ela disse que uma coleguinha dela foi comer e ela disse, tu já orou? Não orei, deve tá bom esse lanche aí, sem oração e tal. E aí, tu entende que é uma oportunidade. Claro. Então eu crio as gurias com essa perspectiva de que elas sejam luzeiros naquele lugar. Sim. Então a gente precisa ter essa perspectiva de, claro,
Realmente, o mundo, ele tá muito complicado e as coisas... eu sempre digo que quando tu vê de cara uma coisa errada, não é o problema é as letrinhas miúdas, né? Aquelas coisas que tu deixa passar... A parte final do contrato. Exato, tu deixa passar aquilo ali. E aí isso é complicado. Mas tu tem que preparar o teu filho para que ele possa tomar as próprias decisões. Sim. Porque tu não vai estar lá o tempo todo. Minha filha tá no colégio, ela tem 6 anos, eu não tô lá. Sim. E aí? Entende? Aí teve coisa de Halloween, outras coisas ali que apareceram. E ela disse, não, eu não quero, não faço parte disso, não gosto, não acho legal. Saber se posicionar. Sim. A Bia também teve outras questões no colégio também que ela se posicionou e tal. E aí tu percebe, cara, dá aquele orgulhozinho santo, né? Sim. Assim, porque tu sabe, Felipe, as minhas filhas... tem um mistério, né? Que eu acredito que eu não poderia ter filhos. É uma percepção que eu tenho, eu e a Bianca, né? Porque quando a gente decidiu ter filhos, a gente levou quase 1 ano para engravidar. E a Bianca só engravidou num determinado momento. A gente tinha um evento lá do Ministério Feminino na igreja e eu lembro que a gente estava muito preocupado com isso, que mês a mês não vinha, né? A Bianca não engravidava e tal, e a gente queria muito, muito filho, né? E eu lembro que a gente conversou, eu e a Bianca, a gente disse assim, quer saber, de repente não é pra gente ter filhos. De repente não é o que o Senhor quer pra nós. Então, ok, vamos seguir nossa vida, vamos estudar mais, vamos nos dedicar mais, vamos, né? Enfim, aproveitar os sobrinhos, né? Porque eu já tinha sobrinho naquela época. Então, vamos viver disso aí. Tá, ok. E descansamos no nosso coração. Não, e o descansar no coração não é aquele negócio assim, ficamos felizes com isso, contentes. Não, a gente simplesmente recebeu, ok. Faz parte. Não vamos deixar o Senhor por causa disso, vamos seguir a nossa vida. Né? E eu lembro que logo quando a gente teve essa conversa, teve esse evento que eu falei. E não tem muito a ver com o evento em si, mas é que o evento marcou muito o que aconteceu. Eu cheguei na igreja, cara, e eu tenho o costume de chegar na igreja, dobro meus joelhos antes do culto. Oro ali, 2 minutinhos ali, nada demais, só orar, Senhor, eu tô aqui, né? Fala comigo, aquela coisa toda, aceita minha adoração, pá. Costume, né? E eu lembro que eu dobrei meus joelhos naquele dia e veio um negócio diferente. E aí eu comecei a falar com o Senhor e veio aquele sentimento, né, de paternidade de novo no meu coração, aquela vontade, aquele desejo, né? E eu disse, Senhor, quer saber assim, não me conhece, né? E eu vou dizer assim, se eu não é para que os meus filhos sejam para te glorificar, eu não quero. Se os meus filhos forem para ser desonra para ti, que não sejam para tua glória, eu não quero. Agora, se os meus filhos forem para tua glória, Senhor, me dá filhos. Sim. E aí eu disse assim, eu faço contigo um combinado. Tu me dás filhos para tua glória e eu vou criar eles nos teus caminhos da melhor forma que eu puder. Foi um contrato que eu fiz com o Senhor. Só que o que eu não sabia é que a Bianca estava fazendo uma oração parecida com essa. Entendeu? Sim. E a gente não estava orando junto. Mas a gente orou praticamente a mesma coisa. Legal. Cara, no outro mês a Bianca estava grávida. Então eu entendo que talvez, ou não era para nós termos filhos. Né? O Senhor estava esperando uma entrega nossa também. Um posicionamento específico. E aí a gente, depois disso veio a Bia, né? Que é a mais velha. E aí a Yolanda veio no momento que a Bianca estava se formando e tal. E aí a gente estava comentando, agora tu te formou, vamos ter o segundo filho. E a Yolanda já estava ali, a gente nem sabia. Sim. Então a gente percebe que assim, tem esse mistério, né? Que o Senhor ele fez... e é um privilégio, né? Porque a Bíblia vai dizer que os filhos são herança do Senhor, né? Amém. E é uma responsabilidade muito grande, né? Porque eu digo sempre, eu vou chegar diante do Senhor e não vai me perguntar, e aí, né? Você é aquela igreja que eu te dei para pastorear. Ele vai chegar e perguntar, e a Beatriz, e a Yolanda? E a Bianca? Sim. O que tu fez com elas? Sim. Isso é uma responsabilidade, né, cara? Sem dúvida. Não, e o teu relato, ele tem muito a ver com algo que o pastor sempre fala aqui, pastor Paulo, né? Ele lembra que o texto bíblico diz que nós devemos ensinar a criança no caminho e não sobre o caminho, né? Sim. Ou seja, eu estou ensinando enquanto eu ando esse caminho, enquanto eu estou trilhando esse caminho, né? Tem muito a ver com isso. A gente fala, as crianças são que nem pequenas esponjas, né? Elas absorvem muito mais do que a gente faz, do que aquilo que a gente fala, né? Exatamente. Então, como é importante que, em primeiro lugar, sejamos crentes de verdade, pessoas que vivem o evangelho, né? Porque daí é automático, o filho vai... É como eu dizer pro filho, tem que ler, mas se eu não leio, por que a leitura vai ser uma coisa importante pro meu filho, né? Sim. Ou uma prática que eu quero que ele realize, se eu não faço aquilo, né? Ou o contrário, eu digo assim, filho, não faça tal coisa, mas eu vou lá e faço, né? Então, assim, como é importante isso, acho que
essa conscientização que nós precisamos ser intencionais naquilo que a gente faz, né? No evangelho, na criação dos filhos, na nossa casa. Uma cara, coisa isso é só importante. que eu não falei, cara, eu falo demais, se quiser depois... Não, mas tá aqui para falar, é isso aí. Uma coisa que a gente não comentou que é sobre isso ainda, né? É a questão de, assim, as minhas filhas, elas quase não usam dispositivos eletrônicos. Legal. Né? E por que dessa decisão? Porque, cara, aquilo ali é um mundo inteiro, né? E é como eu dar a chave de um carro para uma criança que não sabe dirigir, entendeu? Sim. Então, aí, por mais que a gente fique zelando e o tempo, né, o máximo que dá, cara, tem coisas que escapam. E outra que a gente entende que o desenvolvimento cognitivo, né, e tudo mais, a própria criatividade, porque é uma coisa que eu trabalho muito, né? A criatividade, ela exige muito esses exercícios mais, digamos assim, mais analógicos, né? Então, se tu for ver... Mais densos, mais profundos, Exato. né? As minhas filhas, elas trabalham, elas brincam muito com papel, com tesoura, com cola, com massinha. Cara, a Bia faz uns negócios minúsculos, assim, de massinha, que chega a dar cãibra nos olhos, sabe? Assim, pra tu olhar. E ela faz aquilo ali, ela gosta muito de fazer e trabalhar, e são coisas que ela faz muito. E aquilo ali é impressionante, assim, o quanto elas são criativas. Porque a gente exercita muito isso. E aí tem aquele preparo também, né? Porque, tipo assim, tu chega no colégio, a Bia tá com 11 anos. Ela ainda é uma criança entrando na adolescência, né? E aí tu vê que as coleguinhas já estão namorando e coisa arada. Tá, fulaninho gosta de fulaninha e tal. E eu digo, filha, tu vai ter a vida inteira para ser adulta. Entendeu? A infância é só agora. E aí se disserem pra ti assim, tu é criança, eu digo, sou mesmo, eu sou criança. E aí? Entende? Então a gente deixa muito elas livres para isso, né? Pra ter, a gente dá tipo canetinha e coisa. Cara, elas trabalham muito. Na verdade, tu tá desenvolvendo, as tuas filhas serão mulheres super inteligentes, né, cara? Porque tu tá instigando essa inteligência, essa inventividade, criatividade, né? E eu entendo que é o meu papel, entende? Eu protejo de algumas coisas e eu incentivo outras, né? Então, esse é o papel. E a gente acaba fazendo muito isso, assim. Não, e é muito importante a gente falar disso. Há tempos atrás eu até lancei um vídeo sobre isso, porque hoje a gente percebe que o celular, o tablet, o videogame, essas coisas viraram a babá, né? Do século XXI. Então, assim, tá ali no restaurante, não me incomoda, toma aqui, não sei o quê. Ok, a gente não vai deixar os nossos filhos, assim, alienados do mundo da tecnologia. Mas a gente precisa, de novo, ser intencional, né? Entender o que a gente quer desenvolver nos nossos filhos. Aliás, tem dentro da ciência médicos falando do problema disso. A OMS fala disso, que até 2 anos de idade nem deveriam ter na sua frente telas e tal, né? Mas hoje a gente vê bebês, cara, assim, tão viciados já por esses hiperestímulos, assim, né? Então... Cara, é bizarro, assim. Eu lembro de um lance, né, que eu tenho um ex-aluno que é um amigo, assim, que é o Augusto da Pictobíblia, né? O Augusto, o cara ilustra pra caramba, desenha muito, né? E eu lembro que eu queria comprar uma mesa digitalizadora pra Bia, pra Bia começar a fazer os desenhos dela no computador, né? Sim. Há um ano e pouco atrás, né? Aí eu peguei e mandei mensagem pro Augusto, o que tu acha que é melhor? Qual a mesinha de entrada, assim, uma coisinha mais barata e tal. E ele disse, pra que tu quer, Eu disse, não, pra Bia desenhar. Ele disse, papel e caneta. Dá muito papel pra ela, de várias texturas diferentes, dá o máximo de caneta, lápis de cor. Isso aí depois ela aprende num cursinho de 2 semanas. Entendeu? Sim. E aí, a trabalhar, no caso, com o computador, né? Ele disse, um cursinho de 2 semanas, quando ela for adolescente, maior ali, ela aprende. Agora, a técnica de saber texturas e coisas, isso aí ninguém vai tirar dela. Deixa ela brincar com o papel. Eu disse, pior. Sim. Isso é muito importante, né? A gente falar disso, até porque se nós, aliando o que a gente falou antes, né? Uma vez eu escutei, acho que foi até o pastor Lucinho falando isso, eu tô falando de, acho que faz uns quase 20 anos, talvez. Eu escutei ele falar uma coisa que eu nunca mais esqueci, cara. Ele disse, hoje as pessoas pensam muito no mundo, né? Que mundo deixaremos para os nossos filhos? Mas talvez a colocação correta seria que filhos deixaremos para o mundo, né? Então, nós estamos falando disso. Quando a gente pensa, não vou deixar meu filho com um celular, com videogame o dia todo, ou sei lá, ou
nesse momento, né, em que ele é ainda muito criança, está se desenvolvendo e tal, a gente está falando disso, a gente está sendo intencional para desenvolver os nossos filhos, para deixarmos filhos melhores para o mundo. Uma coisa que eu falo pro meu filho é isso, é tipo, cara, eu sei que eu sou mais rígido contigo, eu exijo assim, assado, só que o pai tá te desenvolvendo, tu vai ver, quando tu for jovem, né, eu brinco com ele, enquanto os outros vão estar comendo terra, tu já vai estar lá na frente, cara. Já, né? Então, como isso é importante. E aquele documentário, não sei se você já viu, deve ter visto, aquele O Dilema das Redes, apesar de ter uma certa ideologia no final ali, mas eu achei muito interessante ver, por exemplo, os caras do Google, do Facebook, Twitter e tal, tudo falando isso, cara. Tipo, o cara que ajudou a desenvolver a ferramenta de pesquisa do Google falou, cara, minhas filhas não ficam com o celular. Pô, mas o cara desenvolveu o negócio e não deixa as filhas com o celular, né? Sim. Então, assim, porque alguma coisa tem, né? Isso é interessante, cara, porque assim, ó, uma das coisas que eu trabalho é UX, né? E a gente realmente, o foco é tu manter o usuário, né? É tu prender ele. Fora a gente chamar o cara de usuário, né? Pois é. É complexo, né? Mas é isso. É tu gerar uma experiência no usuário, né? No cara que tá utilizando o dispositivo, né? A ponto de que ele não queira largar, né? Ou que ele permaneça mais tempo ali. Acaba sendo viciante, né? O foco é esse. O foco é tu entender, é aquilo assim, ó. O que o inimigo faz normalmente, né? Se for fazer um paralelo com isso, né? Ele vai pegar as coisas que tu gosta. Sim. Então, se o teu problema é bebida, ele não vai te apresentar uma mulher. Entendeu? Ele vai te apresentar de alguma forma a bebida. Que tu já tem propensão para cair. Porque é o que tu quer, o que tu gosta. Então, o UX ele vai fazer basicamente isso. Ele vai te apresentar aquilo que tu gosta. Aquilo que para ti é o que é interessante, né? Então, claro que não nesse nível, né? De tipo, sim. Mas o foco é, sim, fazer com que o usuário utilize cada vez mais o dispositivo e fique preso naquilo ali, né? Interessante, né? Eu acho que o pessoal que está ouvindo tem que refletir, pensar. A nossa ideia com o podcast aqui é essa, é fazer o pessoal pensar, né? Refletir, isso é importante. Vamos trazer para a tua área, então, aí, de atuação, já que tu citou também. Se deixar, nós vamos aqui até amanhã, né? Não, mas não tem problema, a gente está aqui para isso. Como é que foi, assim, o teu começo, cara? Tu começou como ilustrador, como designer, como é que foi isso? Foi assim? Não? Como é que foi e quais têm sido os teus projetos? No que tu está envolvido aí? Conta pra galera. Então, assim, é a minha história de vida. Começar lá, né? Tudo começou quando eu nasci. Tudo começou quando eu nasci, 18 de março de 1986. Cara, eu venho de um ambiente assim, onde meu irmão ele era impressor gráfico, né? Ele trabalhou sempre com gráfico e coisa, e ele era impressor. E eu ia, às vezes, ele virava à noite imprimindo, né? Naquelas máquinas grandes. E o lugar que ele trabalhava era um baita de um salão, assim, né? E eu lembro que eu ia pra lá, às vezes, quando ele virava à noite, eu ia pra lá, ficava jogando bola com ele, enquanto a impressora ficava imprimindo, comia X e coisa. Dormia em cima de resma de papel. Quem não sabe, resma de papel, os papéis, eles vêm em tamanho gigante, assim, depois eles são cortados e tal. Então, dormia em cima das resmas de papel lá e tal. Então, tem essa história com o ambiente gráfico, né? Só que eu nunca fui muito sujar minhas mãos, assim, né? Que nem ele, que vivia sujando as mãos de tinta e coisa ali, né? E aí só que eu sempre fui mais artístico mesmo, assim. Então, comecei a trabalhar, ou buscar mais essa questão de ser arte finalista, né? Então, recebia um layout, uma arte lá, finalizava para impressão e tal. Então, eu comecei a trabalhar mais nessa área. E aí eu entrei na faculdade, né? Eu sempre gostei muito de desenhar. Desde muito pequeno. Eu não sou ilustrador hoje, eu faço uns desenhos, mas eu não sou ilustrador, né? E eu lembro que quando eu era menor, eu sempre gostava de desenhar e gostava de quadrinhos e tudo mais. Então eu sempre tive mais essa área artística mesmo de fazer os layouts e tudo mais. Sim. Então eu entrei na faculdade para fazer publicidade e propaganda. Só que ainda não era muito o que eu queria, assim, não era bem exatamente o que eu queria. E aí, só que teve uma das disciplinas, era criação, o nome da disciplina. Criação. E aí eu vi, cara, é isso que eu quero fazer. E aí eu vi que era mais área de design, uma coisa mais... Era diferente do que eu entendia, do que eu achava que eu queria fazer, né? E aí, dali, eu saí para uma outra faculdade, onde eu comecei a fazer o curso de design gráfico. Nessa época, eu já dava aula. Né? Dava aula de design mesmo, porque eu comecei a fazer cursos e aprender por conta, né, mesmo. E eu trabalhava numa gráfica aqui pertinho, né, a Gráfica Liberdade, que é aqui do lado quase. Sim.
E aí eu comecei a estudar muito isso, design e tal. E aí quando eu entrei na faculdade eu já estava dando aula numa outra instituição. Estava dando aula lá de design gráfico e web, né? E eu acabei dando aula lá nessa faculdade também, nos cursos de extensão, mesmo sem estar formado ainda. E aí deu uma virada de chave muito grande, assim, que eu comecei a trabalhar daí no Senac, dando aula no Senac, onde eu fiquei muitos anos lá dando aula. Sim. Aí lá tem muito projeto, muita coisa que eu fiz lá. E aí surgiu uma oportunidade de dar aula na faculdade Senac, num curso chamado Produção Multimídia. Na época, o coordenador estava criando o curso, é o Franz Figueroa, que é pastor lá na Brasa, né? Na Brasa Church. Sim, legal. E aí, cara, eu dei uma palestra na faculdade e alguém viu essa minha palestra e falou de mim pro Franz. Entendeu? E aí o Franz disse, cara, eu tô criando um curso aqui, eu queria que tu desse aula, ainda mais, tu é crente e tal, não sei o quê, vai ser legal, pá. Só que eu não tinha ensino superior. Como é que eu ia dar aula no ensino superior? E aí, acabou que eu consegui colocar um outro colega lá no meu lugar, né, para dar essas disciplinas que eu ia dar. E eu disse, cara, se é para dar aula em produção multimídia, eu vou fazer produção multimídia. E aí fiz o curso, é um tecnólogo, né? O curso durou 2 anos e meio, me formei. E no curso, uma das coisas que eu mais gostava era a parte de animação. Porque eu já trabalhava há muito tempo com design em si, né? E aí eu tava já começando a estudar um pouco mais sobre 3D, sobre animação, né? 2D, aquela coisa toda. Ferramentas de animação. E na época não tinha muitos cursos como tem hoje, assim, né? Era um pouquinho mais difícil tu chegar nesse ponto, né? Sim. E eu comecei a estudar um pouco mais disso. E o meu TCC foi sobre animação. Meu TCC era como manter uma série animada através de licenciamento para outras mídias. Que legal. Então, tipo assim, o que eu queria provar com o meu TCC? Que o cara conseguia ter uma animação licenciando, tipo, fazendo camiseta, boné, jogo, coisa e tal. Outras entradas de recursos para que tu pudesse manter a tua animação. E na minha banca de TCC, eu fiz uma caixa, assim, para cada um dos meus avaliadores. Aí na caixa tinha caneca, tinha camiseta, 2 camisetas, tinha chaveiro, tinha... cara, tinha jogo analógico, eu fiz tipo Ludo. Eu fiz um monte de coisa, assim. Cara, tinha muita coisa dentro daquela caixa, assim. E entreguei para ele, tipo, os produtos licenciados da marca do meu desenho. E fiz o desenho também, a animação, né? E eu lembro que o Franz estava na minha banca, né? Ele, na real, ele nem era minha banca, ele foi para assistir o meu trabalho. E aí, porque ele era o coordenador... E aí ele disse assim, uma coisa que a gente consegue perceber é que assim, o Neverson, ele produz, ele faz muita coisa, ele consegue fazer muita coisa em pouco tempo. E aquilo ali, cara, me marcou muito, né? Tipo, cara, é real, eu consigo produzir mesmo, eu consigo fazer muita coisa. E isso é uma marca minha, assim, cara, eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Às vezes até eu tenho que me policiar, sabe? Sim. Tanto que assim, tipo, de lá pra cá, hoje eu trabalho na PUC, do Rio Grande do Sul. Eu sempre, depois disso, acabei trabalhando muito com a área do ensino, né? Sim. Tanto dentro quanto fora da igreja. O ensino sempre foi uma coisa que, cara, me atraiu demais, assim, em todos os aspectos. Liderando na igreja, pastoreando, tudo que eu sempre fiz está ligado ao ensino. Sim. Na época porque agora eu estou um pouquinho afastado, né? Porque eu estou fazendo mestrado. Sim. Na época que eu estava pastoreando, por exemplo, a gente tinha os cultos de ensino. Cara, eu fazia séries de estudo. Então, tipo assim, os irmãos chegavam era terça-feira de noite, normalmente é o culto de ensino, né? O irmão chegava na terça-feira de noite já sabendo o que ia ter nas próximas 4 terça-feira. Entendeu? Eu arrumava, às vezes, briga com os outros líderes, porque, tipo assim, os jovens não queriam ir nos outros cultos, que tipo, tinha culto de região e coisa, porque eles não queriam perder o ensino. Porque se eles perdessem aquele episódio, né? Eles não... Eu disse, não, depois eu mando o resumo pra vocês, fica tranquilo e tal. Então, sempre foi voltado pro ensino. Sim. Então, eu trabalhei muito tempo com isso, né? Então, todas as oportunidades que eu tive foram na área do ensino, né? E aí, na PUC, eu trabalho como designer instrucional. E o que é o designer instrucional, né? Cara, a gente desenha o aprendizado. Legal. Né? Então, basicamente, é isso que eu faço. Hoje, eu trabalho num projeto que é o Chicken Trilhas, né? E dentro do Chicken Trilhas, a gente criou aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e em Viamão, porque a nossa sala é aqui em Viamão, né? Vai ser inaugurada, não foi ainda, uma sala linda, depois eu vou te convidar para lá, inclusive. Sim. O TIC Lab, né, que hoje é onde eu trabalho, assim, a gente ajuda bastante ali na coordenação, entre as coisas. E o nosso foco é sermos um laboratório, porque é TIC de tecnologia na informação e comunicação, né?
TIC Lab, que é de laboratório. TIC, tecnologia de informação e laboratório, né? Então, a nossa intenção, o que a gente procura ser é um laboratório, né? De inovação em educação. Que tri. Então, cara, a gente faz algumas coisas bem loucas, assim, no que diz respeito à forma de explicar, né? Teve uma aula que foi bem interessante, que a gente foi... Eu e o professor Cristiano, né? Que é um grande amigo também, que trabalha com a gente lá. E o Cris a gente trabalha anos juntos, né? Eu e o Cris, a gente foi pra cozinha lá do curso de gastronomia da PUC. E a gente fez comida, a gente cozinhou para explicar sobre cores. Sim, que legal. Então a gente pegou um pedaço grande de carne, a gente cortou em três partes assim, e a gente fritou e deixou em 3 pontos diferentes a carne para falar sobre saturação da cor. Sim. Então, legal. quando tu olha ali a carne, tu vê que o vermelho vai ficando cada vez mais parecido com o marrom, porque vai perdendo saturação, enfim, né? Então a gente fez isso, aí depois também a gente fez uma salada para falar sobre composição de cor e tal. Então, tipo, é diferente, a gente queria falar sobre cor, mas não adianta só mostrar num quadro e tal. Não, a gente foi para uma cozinha, a gente cozinhou, depois a gente comeu também e tal. Então a gente mostrou como isso pode se aplicar também no nosso cotidiano, né? E diversas formas. Então a gente procura sempre fazer de uma forma diferente. E hoje a gente tem 6 trilhas, que a gente chama, são cursos, mas chama de trilhas, né? 6 trilhas na área de programação e na área de design, que são totalmente gratuitas, cara. Pô, que legal, cara. E assim, eu não é porque eu trabalho nessa empresa ou nesse projeto, mas assim, eu posso te afirmar, cara, são conteúdos cara, seriam muito caros. Sim. Se fossem pagos, né? De alta qualidade. Porque ele é um projeto em parceria com o governo, né? Então a gente é um edital que foi feito e a PUC entrou como uma das executoras, né? Porque são 13 executoras no Brasil, 13 né, executoras no Brasil. A PUC do Rio Grande do Sul é uma delas. E a gente tem essas 6 trilhas na área de programação. Quem quiser olhar, ticlab.com.br. É isso aí que eu ia te falar, como é que o pessoal faz para... E lá tu vê mais informações, né? Ou então, @ticlabpoa, né? Que é o nosso Instagram. Aí a gente sempre tá falando isso lá. E a gente tá desenvolvendo mais 2 trilhas agora. Uma trilha de Linux e uma trilha de storytelling, né? A trilha de storytelling tá ficando muito massa também, inclusive. Então, a gente procura sempre falar sobre isso, porque acho que é importante principalmente porque assim, a galera pensa, quero me capacitar, cara. Cara, tem coisas de graça aí que são muito boas. Esses cursos, então, são muito... Eles são pensados assim. A gente teve até um lance interessante, que a gente trabalha muito com parceiros, né? E, normalmente, esses parceiros são instituições de baixa renda, enfim, né? E a gente estava trabalhando com um parceiro específico lá e a gente fez uma aula de fechamento, assim, né? Depois que as trilhas foram finalizadas, o pessoal concluiu o curso e tal. E aí um dos relatos dos alunos me marcou demais, cara. Um aluno disse assim, cara, a sensação que eu tinha é que eu estava assistindo uma série no Netflix. Legal. Porque acabava uma aula, eu queria ver a outra. E isso isso é intencional. Eu escrevi um artigo sobre isso, inclusive, que a gente começou a trabalhar com pré-produção, né? Que é uma das etapas do cinema, né? A gente trabalha com pré-produção das nossas trilhas. Eu fui para Brasília, cara, falar sobre isso, né? Num evento que teve lá. E aí, por causa do meu mestrado, né? Eu apresentei esse artigo. Ele foi aceito lá e eu fui lá defender o artigo falando sobre isso, sobre essa pré-produção que a gente faz para tu ter o ensino de uma forma mais pensada, né? Que top. Então, esse é digamos assim, ó, é o que mais tem a minha atenção, né? É um projeto que, assim, é quase que a menina dos meus olhos, assim, onde eu tenho trabalhado muito e dedicado muito do meu tempo, né? Sim. E aí tem outras coisas que eu ando fazendo também, né? A gente já conversou um pouco sobre isso, assim. Tipo, eu tenho a minha empresa também, minha urgência, né? Que é a Metanoia Criativa. É uma agência onde eu trabalho, eu atendo alguns clientes, né? Tem alguns que eu tenho contrato, outros que eu atendo de vez em quando, que foi como a gente se conheceu, né? A gente acabou se conhecendo por causa disso. Projeto Por um Sonho ali, né? Eu trabalhei com vocês no projeto Por um Sonho, né? A gente desenvolveu toda a identidade visual, o site, algumas outras coisas de comunicação ali, né? Desse projeto. E eu atendo ali outros clientes também, que eu tenho contrato fixo, assim, acabo atendendo eles, né, com algumas demandas, enfim, consultoria, entre outras coisas. E hoje, cara, eu tô começando a trabalhar com um projeto, hoje, no forma de dizer, né? Tô começando a trabalhar com um projeto muito legal, assim, que é com o Baruch, né? O Baruch me procurou, agora só o Baruch me procurou. Pra tu ver como a gente faz os negócios jogador assim. Caro, né? Jogador caro, né?
É interessante porque, assim, eu, há uns anos atrás, eu trabalhei, eu fiz uma animação junto com o Augusto da Pictobib lá. Foi ele até quem me chamou para uma cantora lá do Rio de Janeiro, a Lari Macari. A Lari não era muito conhecida, assim, mas, cara, a Lari canta muito, muito. A voz dela é muito legal. E os hinos dela são todos cristocêntricos, assim, cara, muito legal, são muito legais mesmo. E aí tinha um hino específico, que é Supremacia o nome do hino. Cara, é lindo, é muito bom. A Bia, que é minha filha mais velha, canta, toca no ukulele e tal. É muito legal o hino. E ela queria fazer uma animação, um clipe, né, animado. E aí o Augusto disse, mano, o que tu acha? Vamos fazer, vamos apoiar ela e tal. Eu disse, bora, meu, bora. A gente cobrou quase nada pra fazer, né? Foi bem barato mesmo. A gente praticamente pagou pra trabalhar. Mas foi assim, cara, muito legal, porque a gente acreditou no projeto, né? E foi muito, muito gratificante pra nós ver pronto ali e tal, né? Sim. Por mais que, assim, não foi um negócio que teve... explodiu, milhões de visualizações, não. Mas, cara, é aquele negócio, tipo assim, pô, fiz, sabe? Ficou legal, gostei. E só quem trabalha sabe como é... O labor que é, né? Tipo assim, o trabalhão que é pra tu fazer aquilo e fazer funcionar tudo e tal. Então, assim, é muito gratificante ver aquilo pronto, né? E, cara, a animação é, animação de personagem, animação e coisa... Uma coisa é tu fazer, por exemplo, uma vinheta. Já é trabalhoso. Sim. Fazer animação de personagem é bem mais complexo. Bah, entendeu? só imagina. É a diferença, assim, sei lá, se for falar de música, um guitarrista, que já é complicado, para um baterista que vai, tipo assim... Né? Sim, pra fazer uma fala, mexer a boca e fazer expressão, cara, só nisso aí. É muito complexo, cara. Então, assim, E aí a gente fez esse projeto com ela, né? O tempo passou, né? E eu mantive amizade com ela. A Lari e a família dela são muito legais, assim, né? O marido dela é pastor de jovens, de adolescentes, né? Aí ela teve uma filha há pouco tempo junto com a minha cunhada, tá grávida de novo acho que agora é um menino, não tenho certeza. Tá grávida de novo agora. Então meio que eu acompanho. Ela faz live, eu vou lá e tô sempre lá, assim, o Neverson e tal. Então a gente manteve esse contato, essa amizade, assim, né? Não tão próximo, mas sempre em contato. Sim. Então, passou o tempo e aí acabou que o Baruch tem um projeto que é Canto das Igrejas, se não me engano, um negócio assim, né? Eu acho que sim. E aí ele chamou a Lari pra gravar. E ela foi lá, gravou, conheceu o Baruch e tal, não sei o quê. Passou mais um tempo, eu já me arrei, assim, pô, tá famosa, hein, meu? Agora vai dar uma virada. Tal. Aí passou o tempo, e aí a Rebeca, que é a esposa do Baruch, ela tem um canal infantil, que é o Rebeca Kids, né? Onde tem várias animações ali, das músicas dela e tal, aquela coisa toda. E aí ele postou nos stories dele, assim, pessoal, olha só, se alguém conhece alguém que é animador e tal, não sei o quê, trabalha com animação, manda pra mim aqui no direct e tal. Só que eu não vi isso, Eu sigo o Baruch no Instagram, mas eu não vi isso aí. E aí um belo dia eu tô em casa de noite, né? Tá eu e a Bianca já se preparando pra dormir, assim. E aí eu vejo uma mensagem no meu celular, assim, paz, meu irmão, desculpa o horário e tal, quem me passou teu contato foi a Larissa Macari, né? E ela disse que tu trabalha com animação também, queria ver se a gente podia trocar uma ideia sobre isso, tá? Tipo, essa foi a primeira mensagem. Aí a segunda mensagem, aqui é o Paulo Baruch de São Paulo. Eu disse, não. E aí, tipo, eu olhei pra aquilo e disse, mentira. Só que assim, cara, era muito específico pra ser trote, tu entendeu? Porque, tipo assim, ó, Larissa Macari, trabalha com animação. Deu toda a descrição, sim. Eu disse, cara, é o cara mesmo, velho, não acredito nisso. Aí comecei a conversar com eles e ele me ligou, né? Me telefonou. E conversei com ele numa boa e tal. E aí a Bianca ainda conversou com ele como se fosse, mas ele é uma pessoa normal, então, sim. Né? E, cara, é uma pessoa extremamente gentil. Um cara fora de série, assim. E aí a gente fechou, assim, então eu tô fazendo algumas animações pro canal, já entreguei uma, que vai sair em breve, né? Eu tô fazendo uma outra agora. Eu tenho 3 pra fazer, tô fazendo a segunda agora. Aí em breve eu vou começar a terceira, e aí até pra dar tempo dela gravar coisas novas, sim. Né? E, cara, tá sendo um negócio muito legal, porque assim, tipo, trabalhar com animação é uma coisa que eu sempre quis. E eu sempre trabalhei na margem, sabe, da animação, porque eu sei animar, eu dava aula de animação, mas eu nunca tinha trabalhado com animação, tu entendeu? Sim. Cara, eu fui diretor de uma escola de animação dentro do maior estúdio que tem em Porto Alegre, que é a Hype. Tu vê. Fui diretor da escola. Sim. Né? Só que o diretor de escola não precisa animar, né? Diretor de escola, tu tem que saber de educação. Então, tipo, eu convidava os caras pra dar aula, né? Uns caras top, os caras vinham, davam aula. Cara, trouxe gente lá de São Paulo. Enfim, tal, os caras vinham, davam aula lá, a gente fechava as turmas, enfim.
Né? E então eu trabalhava nisso, né? Mas eu nunca trabalhava com animação especificamente. Então, tipo, eu nunca tinha meu nome nos créditos, entendeu? E era um sonho que eu tinha, cara. Eu queria ver meu nome nos créditos. Queria ver como é que funciona. Realizar o projeto. Exato. Que irado, e tá cara, sendo muito legal. Tá sendo um lance muito legal. Uma das coisas que é interessante, assim, tipo, como eu tenho que ver várias vezes, né? Pra fazer lip sync, pra fazer animação e tal. Cara, eu ouço várias vezes as músicas. E o mais legal é que, assim, tipo, eu não ouço só no computador, eu ouço em casa, porque as gurias cantam o tempo todo. E aí acaba que, tipo assim, tu termina já, não aguento mais, sabe? E aí que nem, tipo, vamos lançar. Eu não quero ver. Eu vou botar no mudo, sabe? Assim. Mas é legal, cara. Tipo, tá sendo uma experiência muito bacana e pra mim tá sendo uma oportunidade muito boa, né? Sim. De colocar meu trabalho na rua nesse sentido, né? Nesse aspecto. Claro. Eu já tô pensando aqui que a gente vai ter que fazer uma Avalanche Kids, cara. Que a gente tem aqui com a gurizada, com a criançada. Bora fazer. Fazer um projeto desse aí que é top, hein? Tu sabe que eu topo qualquer coisa, né, meu? A Bianca que brinca, né? Que, tipo, ela brinca e fala que nem a Rochelle, né? Não preciso disso. Meu marido tem 4 empregos. Sim. Isso aí eu ia te perguntar até. Mas é que assim, tipo, eu realmente, tipo, são muitos projetos, né? É claro que eu tenho que tentar se organizar, né? Claro. Da melhor forma possível, porque tem a família, né? Eu não, um dos aspectos que, assim, eu jamais quero judiar da família, né? Então, o cara tenta se organizar da melhor forma possível, assim. Claro, mas é que tu é um cara, que nem tu disse, multitarefas, né, meu? Tu gosta disso, é o teu jeito de ser. Eu admiro isso, cara. Acho muito top isso, né? E eu até te perguntar, tu citou agora cultura pop, cara. O que tu falou que sempre curtiu quadrinhos e tal. O que tu ainda curte hoje? O que tu ainda gosta? E o que te influencia ou, de alguma forma, assim, ó, tu usou na tua profissão? Assim, tu pegou aquilo ali como isso aqui tem uma ideia interessante, inspiração e tal. Como que tem sido, assim, essa experiência aí pra ti? Tem vários aspectos dentro disso, né? Sim. Um dos aspectos é tu ter o que conversar com as pessoas. Sim. Porque, tipo, puxar assim, o assunto. Eu tô num cenário, eu digamos assim, eu caminho num ambiente de nerds. Sim. Sabe? Então, tipo, todo mundo sabe sobre cultura pop. Então, eu não posso ser diferente disso. As piadas têm a ver com isso, Exato, né? tá? Tipo assim, ó. É legal quando tu faz piada com o cara de fora. Exatamente. Ele não sabe o que tá falando, né? E é muito interessante porque, assim, eu amo Star Wars, por exemplo. Adoro Star Wars. Eu não sou o cara que mais sabe sobre o assunto, né? Nem do meu... Eu vou te dizer que, assim, ó, até a Bianca sabe mais do que eu. Minha esposa. Porque quando a gente começou a namorar, a Bianca nunca tinha visto, não conhecia, não gostava. Mas ela nada. gosta, ela curte também? Hoje ela curte pra caramba, a ponto de o TCC dela ser sobre Star Wars. Tu vê, cara. Ela fez, como eu te falei, ela é formada em moda, né? Sim. E ela fez... como é que fala? De roupa quando faz das roupas uma... Tipo uma coleção? Isso, coleção. Tá. Era isso que eu queria. Sim. Ela fez uma coleção baseada nas 3 mulheres que tinha na época, né? Que era a Rey, que é da saga nova, a Leia e a... Olha, tu vê que eu sei pra caramba Star Wars, né? É a Leia, a Rey Eu sei muito pouco Star Wars, não te ajudava. A Padmé, né? Enfim, as 3, né? E ela fez uma coleção para cada uma delas, né? Baseada nelas. Então, tipo assim, pegou elementos, a forma como a roupa era e tal, e fez uma coleção, cara, baseado nisso, né? Que tri. Para cada uma delas. Sim. Foi muito top o TCC dela. A gente fez foto e coisa, ficou muito top mesmo, assim. Tanto que a Bianca tirou A em todas as disciplinas o tempo todo. Sim. E no TCC também tirou A e ela ganhou o mérito acadêmico, né? Como o melhor desempenho acadêmico que teve. Legal, cara. E aí, pra ver que assim, tipo, o TCC dela foi sobre Star Wars. Sim. Então, não é só a gente que gosta, né? Não sou eu que gosto, a Bianca gosta também. E as minhas filhas também gostam. Sim. Então, elas assistiram com a gente Mandaloriano e tal. E eu tenho em casa o Baby Yoda, por exemplo. Eu ganhei de Dia dos Pais. Ganhei de Dia dos Pais, né? A gente tava numa loja de brinquedos, que a gente sempre vai pra ver. E tava em promoção o Baby Yoda, né? Perto do Dia dos Pais. E a Bianca olhou pra mim e disse assim... Quer de Dia dos Pais? E eu não respondi. As gurias disseram assim, ele quer. Ele tipo assim, ó, do momento em que eu ganhei no Dia dos Pais, eu nunca mais vi esse brinquedo, sabe? Tipo assim, elas pegaram e ficou pra esse que é elas brincam. Sim. Hoje fica lá no sofá de casa, lá, enfim, né? Sim.
E então elas gostam também. Esses tempos até a Bia disse pra mim assim, sabe, papai, eu vou lhe ser bem sincero, eu acho que eu gosto muito mais de Star Wars que de princesa. Os caras me dão um orgulho, sabe assim, cara, tô criando minhas filhas direitinho. Então, essas coisas, sabe assim, de tu ter com quem, ter o teu ciclo de amigos e tal, as pessoas acaba gerando muito isso. Eu sempre gostei muito, né, Sim. de super-herói, entre outras coisas, né, e de Star Wars, sempre gostei muito, né, dessas sagas, né. E acabou que quando eu fui crescendo, me desenvolvendo, sendo adulto, né, eu comecei a entrar em ambientes onde as pessoas também gostavam. Sim. Então isso foi fazendo cada vez mais parte da minha vida. E o que eu acho legal assim, as pessoas olham normalmente para as coisas e pensam assim, meu, isso aí, o que tem de errado nisso aí, né? Isso aí, o que o inimigo, cara, eu fico olhando o contrário. Quando eu assisto uma saga, por exemplo, Star Wars, assisti todo Star Wars, cara, aquilo ali pra mim é a vida do cristão, tá ligado? Porque tipo, o cara, ele é chamado, né? Ele é um cara que ele foi escolhido para ser alguém especial, para executar uma coisa, só que ele foi corrompido pelo mal. Meu, isso é a vida do crente, tá ligado? E lá no final da vida dele, ele se arrepende do que ele fez. Entende? Ele diz, cara, quer saber? Eu não devia ter feito isso, eu realmente me arrependo, tal, não sei o quê. Então, tu vê que tipo, no final da vida o cara... E o tempo todo falando sobre a força. Cara, a força é o Espírito Santo. Tipo, a força te conduz a fazer isso, a força te leva a pensar dessa forma, sabe? Meu, o cara tá falando sobre Bíblia, entendeu? Sobre a vivência do cristão. É óbvio que o cara que não é crente vai olhar com um outro olhar. Mas, cara, eu sou cristão e isso faz parte da minha vida, entendeu? Claro. Então, eu preciso olhar para essas coisas com esse olhar. De, tipo, cara, o que eu posso aproveitar nisso aqui para usar para o reino, entendeu? Sim. Até uma coisa, acho que é muito interessante ali, Paulo lá, quando tá no Areópago, né? Ele chega lá e ele tá pregando para aqueles caras, ele fala, nele vivemos, nos movemos, existimos, como diziam os poetas de vocês, dele também somos descendentes. Cara, aquilo ali tá na Bíblia hoje, mas aquilo foi escrito por filósofos gregos. Claro. Então ele tá usando a cultura dos caras para pregar o evangelho, entendeu? Sem dúvida. É isso. Eu digo esses dias eu tava conversando com a minha filha mais velha e ela entrou meio que numa crise existencial, né? Tipo, 11 anos, né? Sabe como é que é? Aí ela disse pra mim assim, papai, eu acho que realmente a gente é escravo do dinheiro. Porque eu tava numa noia de trabalhar muito, fazer muitas coisas, né? Porque o cara se perde às vezes. Né? Não vou dizer que é o tempo todo, cara, não, o cara se perde às vezes. E eu olhei pra aquilo e disse pra eu, um ponto de atenção. E ela disse assim, não, porque a gente trabalha e tal, não sei o quê. E aí eu disse... Peguei e sentei com ela e disse, não, filha, olha só. A gente precisa entender uma coisa. Eu fui criado com uma perspectiva de que o trabalho era uma... Como é que é? Olha só, me faltou a palavra agora. O trabalho, ele era... Como é que eu posso dizer? Não, a palavra me esqueci agora. Meio? Não, ele era uma... Quando alguém faz alguma coisa errada, tu corrige... tipo um castigo. Um castigo, isso. Sim. Obrigado. Nossa. O trabalho era um castigo. Cara, eu vi meu pai pregar sobre isso, por exemplo. Sim. Não, o trabalho é um castigo, né? Porque o homem não precisava trabalhar. Cara, o homem precisava trabalhar. Claro. Só que a diferença é que o trabalho não era cansativo, não desgastava o cara. O cara tinha prazer no trabalho. Sim. E eu disse pra ela assim, olha só, uma das nossas funções como igreja, como servos do Senhor, é redimir tudo. Inclusive o trabalho. Eu preciso encontrar prazer no trabalho. Eu não posso achar que ele é uma coisa que me afasta de Deus. Não, ele é uma oportunidade que eu tenho de pregar o Senhor de forma diferente. Sim. Né? Sim. Então, essas coisas sempre que a gente precisa analisar. Tipo, tá, o que eu posso trazer disso aqui para que eu possa implementar, né? E eu possa pregar o evangelho. Então, acaba que, para mim, sempre foi também uma ferramenta, né? De pregar o evangelho. Claro, sem dúvida. Então, eu tô nos meios ali onde as pessoas assistem isso, são ligadas nesse assunto, né? E essa, para mim, foi uma ferramenta. Sim. De eu me aproximar de pessoas, de eu me aproximar até mesmo para falar do amor de Deus, né? Sim. Então, eu não só de forma profissional, porque realmente o ambiente em que eu tô inserido... A galera já é bem envolvida, né? Assim, a cultura pop, curte, né? Sim. Mas para mim sempre foi também uma forma de me aproximar. Porque lá pelas tantas eu tô falando do Luke Skywalker, daqui a pouquinho o cara olha para mim e começa a falar de algum problema que ele tá passando, e daqui a pouquinho ele diz pra mim, eu não sei porque eu tô te dizendo isso, e aí eu sei porque o cara tá me dizendo isso. Claro. Entende? Então para mim é uma ferramenta também. Sim. E, cara, óbvio que pro meu
meu desenvolvimento como profissional me ajuda muito porque, tipo, como eu trabalho nessa área, na área criativa, digamos assim, isso faz parte do que eu tenho que saber para poder implementar melhor o meu trabalho. Como eu falei para ti, por exemplo, storytelling. Cara, se eu não sei assistir um filme, se eu não paro para assistir um filme, né, como é que eu vou conseguir fazer uma animação? Como é que eu vou conseguir contar uma história para alguém? Isso faz parte, né, do meu dia a dia, praticamente. Claro. Eu achei interessante também algo que é algo que eu costumo fazer, até comentei num outro episódio aqui, que, por exemplo, eu volta e meia assisto esses filmes da Marvel, de heróis com meu filho e tal. E tem realmente algumas coisas ali que isso aqui não é tão legal e tal, né? Mas daí tu tem que tomar duas decisões. Ou tu aliena o teu filho das coisas, ou tu explica as coisas para ele, né? Então, o que a gente procura sempre fazer? Depois a gente assiste os filmes juntos, depois a gente conversa com, isso aqui é legal, isso aqui não é tão legal, tu viu que aconteceu assim, o que tu acha disso? Não, pai, eu vejo realmente na Bíblia e tal, não é tão legal. E daí tu faz a criança ter uma massa crítica, né? Crescer aprendendo a criticar. Tu tira dele aquela curiosidade, né? Porque isso é um grande problema. Eu vejo, né? Tipo, não assiste. Por que eu não posso assistir? Porque não pode. Tu despertou na criatura a vontade. Parece a lei, né? Romanos, né? Tipo, se a lei desperta, a gente chega... Exatamente. A gente faz muito isso também. Teve um filme que eu achei que foi um que me marcou muito, que foi aquele Red, tá ligado? Que é a guria vira um panda e tal, um panda vermelho. Acho que é Red, não me engano, o nome do filme. Só que assim, cara, tem várias coisas bem complexas ali naquele filme. Como, por exemplo, assim, ela briga com a mãe dela, elas brigam literalmente de soco, né? Porque ela acaba virando um monstro, a mãe dela também. Tem toda uma história. Claro que tem toda uma simbologia atrás, porque aquela questão de que a menina tá entrando na adolescência, a questão dos conflitos. Tu entende isso, né? Mas pra uma criança, aquilo é um desenho, é uma animação, né? Claro. E aí, acaba que no final da história, ela meio que fica do lado das amigas e meio que contra a mãe. Sabe? Um negócio meio assim. Sim. E eu e a Bianca assistindo com a Bia aquele filme ali, né? Terminou o filme, eu olhei pra Bia e disse, o que tu achou? Eu falei, eu não gostei muito, não. Você que tu viu? Eu disse, não, olha só ali. Como assim tu brigar com a tua mãe? E tu ficar do lado das tuas amigas e não do lado da tua mãe? E aí eu olhei pra ela e disse, pô, olha só. Tipo, não foi nem a gente que falou, tu entendeu? Ela entendeu isso. Sim. E aí, a gente complementou e tal. Então, foi uma coisa assim que me marcou muito nesse sentido, né? Mas é algo que a gente procura fazer também. De tipo, não pode assistir. Por que não pode assistir? Não, então então vou sentar contigo. E se não pode, a gente vai dizer assim, olha só, vai chegar um momento em que não tem, que a gente vai assistir. A gente vai assistir junto. Hoje, pra ti não, minha filha, porque vai gerar confusão em ti, tá? Mas deixa que quando chegar o momento, o pai vai ver contigo, a mãe vai ver contigo e tal. Porque daí tu tira aquele negócio assim de tipo, não deixou ver. Por que não deixou ver? Então não, tipo assim, é que assim, nesse momento tu não vai entender, porque vai gerar confusão em ti. Sim. E aí a gente até tenta explicar algumas coisas, eu vou tentar explicar de uma forma que possa entender. É isso, isso e isso. E aqui, minha filha, não é o momento ainda de tu saber isso. Eu não quero... O pai não quer ser ruim contigo, porque se eu estiver te mostrando isso agora, eu vou estar acelerando as coisas, não é o teu momento. Claro. Sabe? Entende que, tipo assim, eu tô tirando dela aquela curiosidade de, tipo, então eu vou ver escondido. Entendeu? Já que não posso ver com o pai, eu vou ver escondido. Sim. Não. E ensina a pensar de novo como isso é importante, né? Nossos filhos precisam crescer com uma massa crítica. Quando eu falo de criticar, não é criticar assim, ficar falando mal das coisas, é criticar no sentido de crivo, né? Ter um crivo, critérios, né? Olhar para as coisas e, peraí, vamos lá, vamos fazer aquele exercício de né? O que é bom, o que eu posso reter, o que é ruim, que eu jogo fora, né? E tal, ao invés de eu simplesmente dizer, não, isso aqui é do capeta, do diabo, é ruim, entendeu? A gente viveu muito isso, né, cara? Eu digo que eu faço muito esse meia-culpa, né? Que eu digo... que durante muito tempo a gente viveu nesse aspecto, né? De que, isso, não pode isso porque isso do cara, capeta. E o que a gente fez, né? A televisão é do diabo, rádio é do diabo, internet é do diabo. E aí ele foi se apropriando, né? Sim. E aí hoje a gente faz o quê? A gente corre atrás do prejuízo. Né? E hoje a gente entende que a gente precisa influenciar essas áreas, né? Exato. Ao invés áreas, né? de eu olhar com esse olhar que eu comentei, de tipo assim, cara, no que isso pode ser útil pro reino? Como eu posso fazer? Cara, Billy Graham fez isso. Entendeu? E ele pregou para milhões de pessoas
Porque ele usava os meios de comunicação. Né? Usou muito bem o rádio, né, na época, depois a televisão. E aí eu digo assim, ó, que a gente tem muitos pastores e líderes que olham para, por exemplo, para internet, para as redes sociais e dizem assim, cara, isso aí é um ambiente onde tem muita sujeira, onde tem muita mentira. Beleza, cara, tem muita mentira, então vai lá e coloca a verdade. Sabe? Porque a verdade sempre vai sobrepor a mentira. Se tu deixar a mentira aí tomando conta, vai cada vez ter mais. Tu precisa estar lá naquele lugar colocando a verdade, colocando a verdade. Se tem conteúdo ruim, tu tem que ser o outro lado. Tu tem que estar ali para estar colocando, estar alimentando. Porque, mais de 50% da população mundial utiliza redes sociais. Tu vê, né? Hoje tem mais celulares no mundo que pessoas, né? Exatamente. Então, assim, é um campo missionário muito grande. E se eu não tomo conta disso, alguém vai tomar conta disso. Sim. Né? E eu não vejo com problema isso, Felipe, porque a gente pensa assim, não, cara, todo mundo tem direito de usar. Todo mundo tem direito de fazer. Se eu sou contra que o outro expresse a opinião dele, então tem que ficar calado. Entendeu? Eu acho que assim, é um ambiente onde todo mundo tem que usar e botar suas opiniões lá. Beleza. Se o cara botou mentira lá, que seja julgado por isso, enfim, mas aí é problema dele. Eu não tenho que me preocupar com isso, eu tenho que me preocupar com aquilo que o Senhor me deu para fazer, que é expor a verdade. Sim. Entende? E se eu não faço isso, alguém vai fazer o contrário. Sim. Eu preciso. Meio que aquela frase do Luther King, né? O problema não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, né? O problema é a gente silenciar e deixar daí tudo aberto para o mal, né? Ao invés de nós assumirmos esses lugares, né? A gente tem falado muito sobre isso. O cristão ele tem que assumir todas as áreas: política, educação, mídias, né? Cinema, tudo, arte. A gente tem que entrar nesses lugares e, como tu disse, redimir, trazer a redenção para esses lugares, né? Teve um vídeo do Valadão, né? Do André Valadão, que ele fala sobre mandar os filhos para a faculdade e tal, né? Ele disse, se o teu filho vai se perder, não manda ele para a faculdade. Um negócio assim, ele fala, né? E aí eu até fiz um vídeo no meu Instagram falando sobre isso, né? E eu digo, cara, primeiro que tem um se na frente. É óbvio, se eu sei que o meu filho se vai acontecer alguma coisa ruim com a minha filha, né? Eu não vou fazer, não vou permitir que ela faça, porque eu sei que é ruim. Mas a questão nem é o se, né? E é exatamente esse o ponto de que o cristão, ele por essência, ele é uma pessoa correta. Ele é uma pessoa íntegra, ele é uma pessoa de caráter, né? Se a gente deveria, pelo menos. Né? Por exemplo, na essência deveria ser isso, né? Então, se a gente entende que isso é o cerne do crente, que ele é assim, né? Cara, esses caras têm que estar em todos os lugares. Claro. Mas é que a questão é o que a gente está falando aqui. O problema é como preparamos os nossos filhos. Essa é a grande questão, né? Realmente, se tu largar um guri, uma guria dentro de um sistema que tem uma ideologia, que defende pautas, etc, etc, e ele não foi preparado para pensar, para ter um senso crítico, para avaliar as coisas, isso aqui é uma boa fala, isso aqui não é, isso aqui eu pego minha vida, isso aqui entra aqui, sai aqui, entende? Isso aqui não é para mim, enfim. Se ele não foi preparado para isso, realmente, ele vai ser engolido. Exato. Mas se ele chegou ali com esse bem preparado, aprendendo a pensar, aprendendo a assistir um filme, por exemplo, e fazer agora eu vou refletir sobre o que eu assisti, o que é bom, o que não é, o que me serve, o que não serve. Bom, aí realmente ele pode estar em qualquer lugar, porque, né, aquilo ali não vai o corromper, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Não sei se... Mas eu penso isso, acho que esse é o ponto. Nós precisamos preparar os nossos filhos e os jovens dentro da igreja. Sim. Algo que eu falo já há muitos anos eu brinco usando esse termo, né? Você tem que questionar a tua fé. Como assim questionar a minha fé? Cara, tu tem que perguntar para ti mesmo, por que tu é crente? Né? Por que tu é cristão? Eu gosto muito daquele livro do John Stott, que ele diz, né? Por que sou cristão? Ele fez o livro em resposta, né? E ali ele coloca os motivos do porquê ele é cristão, né? Então, todos nós precisamos responder isso, por exemplo. Porque quando eu respondi para mim mesmo, não é para os outros, é para mim. Por que eu sou cristão? Bom, se eu respondi isso, meu amigo, não vai ser qualquer filósofo, qualquer pensador ou qualquer coisa que vai acabar com a minha fé, né? Tipo assim, vai ser muito difícil, né? Quiçá impossível acabar com a minha fé, porque eu sei em quem tenho crido. Sim. E por que tenho crido, né? Sabe que eu tive uma experiência, a gente tem sempre várias experiências em sala de aula, né, com os alunos. Sim. E tem muito aluno ateu. Muito aluno ateu. Aí tem de todos os tipos de ateu. Tem os caras que são bem revoltados, assim, e tem os caras que são muito de boa. Sim.
que eles realmente, tipo assim, ó, eles são ateus e tu percebe que o cara tá buscando Deus, entendeu? E eu lembro que eu tava numa aula, assim, no início de começar a aula, os alunos acabaram chegando mais cedo, eu sempre chegava mais cedo para preparar algumas coisas. Aí um aluno começou a conversar comigo, ô professor, me diz uma coisa, eu queria te fazer umas perguntas sobre a Bíblia, pode ser? Tu vê, né? Meu, era só o que eu queria, né? Eu disse, não, pode falar, cara. Daí ele começou a fazer várias perguntas e o tempo todo ele me dizendo assim, professor, tu me desculpa, eu não quero, realmente são dúvidas que eu tenho, não tô querendo desrespeitar, claro. Sabe assim? Cara, muito tranquilo. Assim. Mal sabem eles que a gente adora isso, né? A gente gosta disso. Exato. E, aliás, assim, a gente não é contra o contraditório, é exatamente o oposto. Nosso coração de novo, é fazer pensar. Então, as pessoas não precisam acreditar em tudo que a gente acredita. Sim. A gente gostaria, óbvio, porque sabe que é verdade. Mas o que a gente quer, no mínimo, vamos conversar sobre isso. Sim. É isso, né? E eu lembro que ele fazendo as perguntas ali, né? Vai, perguntando, e eu respondendo. E aí ele perguntando de novo, eu respondendo e tal. Aí lá pelas tantas eu vi, cara, tem que começar a aula, né? Aí eu disse pra ele assim, tá, olha só, eu preciso começar a aula. Então vamos acabar o seguinte assim, ó, deixa eu te dizer. Se, por exemplo, eu te provo por A mais B, assim, ó, não tem como... Não tem mais... Não tem dúvida nenhuma. Né? Te dei todos os argumentos, te mostrei documentos, te mostrei tudo... Que Deus é real, que o inferno e que o céu existem e tal, aquela coisa toda. Tu vai acreditar? Ele disse, não, se tiver todas as provas, eu vou acreditar, com certeza. Eu disse, beleza. Se chega 5 minutos depois um outro cara aqui e prova que eu tô errado, em quem tu vai acreditar? Eu disse, eu vou acreditar no cara que provou que tu tá errado. Eu disse, aí é que tá a nossa diferença. Eu disse, tu pode me provar que eu tô errado. Ainda assim, eu vou continuar acreditando no Senhor. Porque ele disse, eu esperei assim, o meu lance não é aquilo que eu tenho como documento, cara, é a convicção que eu tenho no meu coração de que o Senhor é real. Então, cara, não tenho que tu possa me provar que não existe, porque o fulano... Cara, não quero saber. Não interessa, eu posso estar errado, mas eu sei que eu tô certo. Esse é o ponto. Então, tipo, vamos acabar nossa conversa por aqui. Aí, tá bom, professor, te entendi e tal, não sei o que. Deu, vida que segue, sabe? Sim. Então, essas coisas assim, e por isso que eu te digo, cara, olha só... É porque eu tava lá. Tu entende? Claro. Eu era um professor... Que tava no ambiente, né? Que tava no ambiente. É óbvio que eu trago algumas coisas pra aula. Cara, eu uso Bíblia nas minhas aulas normais, assim. Então, tipo, eu tô usando uma citação de algum autor, do nada eu meto um versículo bíblico ali, entendeu? E nos meus slides. Na minha apresentação, uma das primeiras coisas que estão ali é assim, tipo... Cristão, casado, pai, não sei o quê. Eu sempre coloco assim. E eu nunca vou me esquecer, cara, de um aluno que ele era muito meu, assim, cara, ele era muito meu fã, assim, gostava muito das minhas aulas, estava sempre na volta e tal, e questionando os negócios, só que ele não foi na primeira aula, então ele não sabia que eu era crente. Porque todo mundo sabe desde a primeira aula que eu sou cristão, porque eu mostro ali, né? Sim. E na primeira aula ele não foi a partir da segunda aula, lá pelas tantas, cara. Eu não sei porque que a gente tava falando, que eu falei, não sei o que, lá na igreja, papá. Aí ele parou assim, professor, tu é crente? E aí eu disse, sou. Cara, todo mundo aqui sabe. E o pessoal disse, não, todo mundo sabe. Ele disse assim, não pode ser. Eu disse, por que não pode ser? Ele disse, não, tu é muito descolado. Eu disse, cara, nada a ver. Tu é muito legal pra ser ele crente. se decepcionou que ele descobriu que eu era crente, tá ligado? Sim. Ele ficou... o mundo dele caiu, cara. Deu pra ver que deu nele um negócio assim, que ele ficou num limbo, sabe? Assim, não pode. Como é que eu gosto desse cara? Porque eu não gosto de crente, entendeu? Eu não gosto de crente, eu gosto desse cara. Como é que não tá funcionando o negócio? Acabou virando um grande amigo meu depois, né? Sim. São essas oportunidades, sabe? Assim, de que, tipo... Tu entende que é porque eu tava lá. Claro. A gente precisa estar nesses lugares, entende? Sim. Porque o Senhor, ele quer nos usar. Sim. E aí a gente pensa sempre, né? Uma das críticas que eu tenho muito grande sobre as coisas que a gente fala às vezes é sobre falar, servir ao Senhor. E aí tu acha que é dentro da igreja. É também. Sim. Servir ao Senhor é dentro da igreja também. É no teu chamado aqui para servir num culto, né, nas mídias, pregando e tal. É também servir o Senhor. Mas, cara, aqui a gente está dentro teoricamente, do povo que já conhece o Senhor, né? Nós somos só mais uma faísca no meio desse fogo todo, né? Só que lá fora... A gente precisa ser sal, ser luz, né? É lá que eu preciso servir o Senhor. Sim. Porque aqui, se eu tiver um erro, é o lugar para eu errar aqui, né? Se eu venho aqui e eu exponho o meu erro, meu pastor vai dizer para mim assim, não viaja. Tu tá errado nisso, tu tem que corrigir isso aqui.
E que, bom, é aqui, esse é o lugar para eu corrigir. Agora, Claro. lá fora, eu não tenho essa oportunidade. Sim. Eu preciso lá fora ter corrigido meu erro aqui para que lá fora não faça isso. Então, lá é onde eu sirvo melhor, Senhor. Né? E isso muitas vezes a gente acaba não prestando atenção, de que nós somos seres integrais. E aí, às vezes, acaba, né, que tipo, a gente se torna religioso, porque eu entro dentro da igreja, eu ativo o modo crente. Sim, Né? sim. Saí da igreja e desativei. Agora eu vivo a minha vida, como se o Senhor não tivesse nada a ver com isso. Sim. Tem que ser 24/7, né? O tempo todo. A gente é cristão o tempo todo, em qualquer lugar, né? Esse é o nosso chamado, né? Isso é libertador, Felipe. Claro. Libertador, porque assim, ó, eu sempre digo, eu não preciso me preocupar em ser um outro cara. Entendeu? Claro. Eu não tenho assim, que nem, por exemplo, eu não falo palavrão. Né? Não falo. Eu ando. Tu não precisa me preocupar se alguém vai me ver, né? Falando. Não, o meu ambiente, por exemplo, tem colegas meus que falam palavrão. E é natural para eles, é a forma deles se expressar. Eu não falo. Então, assim, ó, tô fazendo uso da palavra e tal, não sei o quê. Eu não preciso me preocupar em largar, agora, sabe? Não, eu não faço. Será que alguém me viu agora? Exato. Não, cara, eu não falo. Não faz parte de mim, entendeu? Claro. Então, Sim. esse é um exemplo. Como várias outras coisas na minha vida. Então, eu não preciso me preocupar em ser uma outra pessoa, dependendo do ambiente que eu tô. Eu sou essa pessoa. Sim. Um outro exemplo, assim, eu não sei, já deve ter estourado o tempo já, né? Mas eu tive uma oportunidade na sala de aula, né? A gente estava eu era coordenador dos cursos técnicos lá na faculdade. E aí tinha aquele Pronatec, né? Que vinha uma galera assim de tudo que era tipo, né? Meus caras nem estavam afim de fazer o curso, enfim. Sim. E eles estavam fazendo um técnico em comunicação, se não me engano, lá na faculdade. E eu lembro que teve um problema com o professor, eu tive que, como eu estava coordenando, eu entrei na sala de aula e fiquei dando aula para eles um tempo, né? Uma semana mais ou menos. E tinha um gurizão que era de Viamão lá. E aí eu descobri que ele era de Viamão e tal. E eu chamava ele de Viamão. Viamão, e aí Viamão, pá, não sei o quê. Só que o Viamão saía no intervalo, fumava maconha e voltava doidão, né, meu? Ele e mais uma galerinha, mas voltava assim, dando risada de tipo, piscou a luz, sabe? Tipo, sim. Meu, e eu sempre ali, né, dando aula e tal, e volta e meia conversava sobre questões da vida, né, aquela coisa toda e tal. Passou um pouco tempo, né? Um dia eu tô na igreja. Quem que tá na igreja? O Viamão. E eu olhei pro Viamão, o Viamão me olhou, veio, e aí, professor, como é que tu tá? Me abraçou e tal. Passou o tempo, o Viamão se batizou, o Viamão se converteu, aquela coisa toda. O Viamão hoje é obreiro da igreja e tal. Líder de jovens e tal, passou o tempo, né? Mas na época eu acabei liderando a juventude lá e o Viamão já tava junto, né? É o Luiz o nome dele, né? Mas aí tá, eu e o Luiz tava junto e um dia a gente tava numa escola dominical, né? Ali que a gente faz, normalmente na nossa igreja. E tem a classe de jovens, onde os jovens se juntam para estudar alguma coisa referente à palavra de Deus. Tá? E eu tava dando aula. E assim, dando aula normal, do jeito que eu falo, aquela coisa toda. E aí o Luiz pegou e falou assim, pessoal, eu preciso falar um negócio pra vocês. Eu queria dizer pra você assim, ó, esse mesmo cara que tá dando aula pra vocês aqui é o mesmo que me dava aula na faculdade. E digo mais pra vocês, o dia que eu entrei nessa igreja aqui que eu vi ele, eu disse assim, cara, deve ter alguma coisa boa aqui. Porque o Neverson tá aqui. Tu vê, né? Que legal. E aí eu fico pensando, cara, naquele momento em que ele falou isso, cara, me veio um temor muito grande. Porque eu fiquei pensando assim, Senhor, e se eu não fosse esse cara lá? Sim, sem dúvida. Entendeu? Se ele entrasse na igreja e visse o Neverson e dissesse assim, esse cara tá aqui. Será que se converteu também? Sim, sabe? claro. Ou tipo assim, se esse cara tá aqui, não é lugar pra mim. Meu. Claro. Entendeu? E aí, cara, olha só, a vida do cara ia estar nas minhas mãos. Sim. Entendeu? E aí tu percebe que, tipo assim, ó, uma oportunidade que eu tive lá, e, extremamente intencional no sentido de que, cara, eu vivo intencionalmente, porque eu vivo... Mas por outro lado... Mas por outro lado, cara, minha vida normal, meu cotidiano, sabe? Eu falando... Não fez nada forçado, né? Não. Só que aquela interação que ele teve comigo lá, mesmo quando eu zoava dele, porque ele era maconheiro e tal, minha mão, não sei o quê. Aquela interação que ele teve comigo lá na minha vida profissional... fez com que ele, ao entrar na igreja onde eu tava, olhasse pra mim e disse assim, cara, aqui é um lugar legal. Sim, viu credibilidade ali, né? Exatamente. Legal. Então, pra tu ver como a gente prega o evangelho sem saber, cara. Claro, sem dúvida, o tempo todo, né? Sem dúvida. Mas, Neverson, assim, a gente realmente falou que um tempo bem legal. E eu queria, assim, indo mais assim pro nosso encerramento, te fazer uma pergunta, porque tu é bem da área, assim, e a gente tem uma galera que curte bastante, inclusive sou bem suspeito para falar, né? Mas, assim,
Como que a galera que tem trabalhado com igreja hoje, principalmente essa questão de mídia, porque até com questão de smartphone, tudo, hoje todo mundo grava vídeo, todo mundo tá pegando take, não sei o quê. Daqui a pouco o cara tá lá na igreja dele, o pastor vê um jovem, pô, eu tô antenado, me ajuda aqui, faz uns takes e tal. E como que a gente pode ser realmente relevante usando as mídias na igreja, como cristãos, seja para o público cristão, seja para que a gente consiga alcançar pessoas de fora, né? A galera que às vezes nos encontra aí no Instagram da vida e... Pô, que interessante esse lugar, né? O que chama a atenção dessas pessoas? O que tu acha que é relevante? Ou pequenas dicas, assim, que tu deixaria para a galera dessa área aí. Uma das coisas não mostra uma igreja que não existe. Esse é um ponto. Porque daí o cara olha para as redes sociais e pensa assim, pá, meu, pior propaganda que tem, que né? igreja top, meu. Bah, que deve ser muito legal e tal. E o cara chega, tipo, os caras... Que nem assim, ó, tu vê as fotos, né? Normalmente o pessoal tá com as plaquinhas ali. Ah, primeira vez aqui, seja bem-vindo e tal. Aquela coisa aí tu olha, que demais. Aí o cara chega na igreja, meu, ninguém olha pro cara. Então, tipo, tu mostrou uma igreja que não existe. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Mostra uma igreja que existe. Se tiver que melhorar alguns aspectos na recepção, tá, beleza. Então, faça isso. Mas tu tem que mostrar uma igreja de verdade. Sim. Que é real. Tu não pode fazer uma propaganda enganosa. Sim. Porque, tá, beleza, tu vai gerar um engajamento, talvez, nas redes, mas quando o cara vier te visitar, ele não vai encontrar aquilo. Sim. Aí é pior ainda, porque daí ele sai falando mal, né? Falando, tipo assim, nada a ver, né? Ele tem que vir pra igreja e pensar assim, cara, é melhor do que eu imaginei. Entendeu? É mais do que eles mostravam, saca? Então, esse é um primeiro ponto. Tu não pode mostrar uma igreja que não existe. A segunda coisa é que a gente precisa ser intencional nas coisas. E quando eu digo intencional, não é só algoritmo. É intencional o que o Senhor quer mostrar. Então, não é porque tu trabalha nas mídias que tu não vai orar. Que tu não vai buscar do Senhor. Que não é um ministério, né? Que não é um ministério. Eu tive uma oportunidade... Agora não me lembro que ano foi, cara. Foi até antes da pandemia. Eu também faz tempo já. A gente teve o primeiro simpósio de comunicação da Assembleia de Deus no Brasil. Né? Legal. Isso foi aqui em Porto Alegre e eu fui o único representante do Rio Grande do Sul. E eu fui falar sobre fotografia, sobre outras coisas ali, né? E uma das coisas que eu disse pro pessoal lá na minha palestra, eu disse pra eles assim, olha só, se isso é o que Deus te deu para fazer, faz. E te dedica àquilo como um pregador se dedica à palavra. Como um cantor se dedica à voz dele. Sim. Entende? Então, não é porque eu sou só o guri da mídia. Não, meu, cara. Sim. Hoje tem uma ferramenta muito poderosa nas mãos do Senhor. Sim. Então, a gente precisa ter essa mentalidade que, tipo assim, ó, a gente precisa ser intencional na busca pelo Senhor para que a gente possa mostrar aquilo que Ele quer. Entende? Como o Senhor quer mostrar a nossa igreja, como o Senhor quer mostrar a palavra dele nesse ponto aqui. Sim. Entende? E então isso é uma coisa interessante, que a gente precisa ter esse aproximar do Senhor e entender, cara, que não é só um vídeo, não é só uma foto. Sim. Aquilo ali pode gerar na pessoa... Tem um amigo meu, um conhecido meu, né? Ele trabalhou junto com a gente lá no Senac. E na época que eu conheci ele, ele não era da igreja, homossexual. Né? E aí, cara, ele viu as fotos de uma igreja... nas redes sociais, e ele tava num momento assim de muita crise e tal, e ele olhou para aquilo e disse, cara, esse lugar parece tão legal. E ele foi na igreja. E aquilo ali gerou nele um impacto muito grande, receberam ele, só que assim, ó, ele viu no Instagram a igreja. E hoje, tipo assim, ó, ele trabalha muito sobre sexualidade e tudo mais, né? Ele se converteu, aceitou Jesus, escreveu um livro sobre sexualidade e tudo mais, que é uma coisa muito complexa no nosso meio, né? Sim. E foi por causa de umas fotos que ele viu no feed da igreja, tá ligado? Aquilo ali gerou nele um interesse de ir naquele lugar. Sim. E ele foi e, cara, Jesus encontrou ele naquele lugar. Então, tu entende, cara, nós somos uma ferramenta também quando trabalhamos com isso. A gente não pode menosprezar isso, achar que é só uma foto que eu vou botar. Não, cara, seja intencional nas coisas. Sim. Olha para as fotos, escolhe as fotos com zelo, entendeu? Assim, que história que eu quero... Voltamos pro storytelling, né? Que história que eu quero contar com esse carrossel que eu tô postando, né? Sim. Conta uma história com aquilo ali. Então, as pessoas vão ser impactadas por aquilo. E tem uma coisa diferente quando a gente trabalha com a igreja, que a gente entende que é muito mais do que simplesmente, eu postei. Cara, quando a gente faz e ora, o Senhor abençoa, Ele pode usar o que Ele quiser. Sem dúvida. Aquilo ali é o instrumento que Ele vai usar para alcançar a vida das pessoas. Então,
eu entendo que a gente precisa ser muito intencional nessas coisas, né? E levar a sério. Porque como eu falei, tipo, não, cara, ora, jejua, vai e busca o Senhor. Senhor, me faz ser o melhor câmera que der pra ser. Que eu pegue ângulos assim, ó, incríveis. Que eu mostre aquilo, que eu seja os teus olhos, Senhor, entende? Sim. Então, cara, é isso. E tu acha que o Senhor não vai ouvir essa tua oração, cara? O Senhor vai ouvir, ele vai mostrar aquilo que ele quer. Sim. Então, a gente precisa ter esse cuidado dessa seriedade, sabe? De trabalhar com isso. Porque durante muito tempo, realmente, foi só... na minha época, né? O guri do retroprojetor, né? Daí tu conta a tua idade, hein, meu? Eu sou dessa época também. Eu trabalhava com retroprojetor na igreja. Meu primeiro mistério, acho que foi. Então, essas coisas, cara, tu precisa ter isso, sabe? De ter essa seriedade e trabalhar, por mais que seja um voluntário, sabe, cara? Tu entender que tu tá trabalhando pro Senhor. Sim. Né? Não é porque tu é um voluntário que tu vai fazer os negócios de qualquer jeito. Pelo contrário, cara. Eu sempre tenho um cuidado muito grande, que é o seguinte, eu sempre dei aula, né, na igreja, e eu dava aula fora da igreja, né? Também. Na minha vida profissional, eu era professor. E na igreja eu dava aula na escola dominical, dava aula para jovens, adolescentes, adultos, enfim. E uma coisa que eu sempre me preocupei, eu disse assim, cara, se eu erro lá no meu serviço, se eu dou uma informação errada, o máximo que eu vou fazer, o cara vai ser demitido no serviço dele. Ou não vai executar muito bem a função dele. Cara, se eu erro alguma coisa aqui no meu sermão e o cara acredita, eu tô mandando o cara pro inferno. E isso é muito pior, entendeu? Então, o nosso zelo com o trabalho na casa do Senhor, das coisas que a gente faz para o Senhor, precisa ser muito maior. Sim. Né? Sim. Precisa ser muito maior. Sim. Isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa tomar esse tino, né? De que claro. É pro Senhor. Tu acha que uma das questões mais importantes assim pra galera que trabalha com mídia não é nem tanto se preocupar com equipamento, com qualidade disso, daquilo? Claro que isso tudo é importante, mas eu digo, talvez o principal é o que tu tem falado muito sobre storytelling, é o principal, assim, antes de qualquer coisa, cara, né? É isso aqui? Exatamente. Porque, cara, é que nem eu falei assim, ó, um equipamento tu compra, entendeu? Aprender a usar, cara, tu faz um cursinho, sim. Entendeu? Agora, essa intencionalidade no contar as histórias, no fazer... Aí tu vai me dizer talvez assim, mas as pessoas não vão entender do jeito que eu contei. Não interessa. Não interessa porque se tu faz dessa forma, em algum nível alguém vai entender. Entende? Então, isso é diferente. Como eu falei, tipo, um equipamento tu compra, né? Tu faz ali, junta os irmãos, fazer uma oferta aqui pra gente poder comprar uma câmera melhor. Sim. Né? Tu consegue essas coisas, né? Mas tu ter esse coração, esse chamado pra isso e realmente essa visão da coisa diferente, cara, é muito difícil, né? Sim. Tu encontrar um cara que tem... Esses dias eu tava vendo o cara que faz os cortes lá da Brasa Church, né? O Borba lá. E tipo assim, ele pirando ali fazendo o negócio, tá ligado? Tu tá vendo que, ele tá empolgadaço fazendo aquilo ali. E realmente, tipo, quando tu assiste a live, tu olha e pensa assim, pô, que legal, olha só as câmeras, os cortes e tal. E tu vê que o cara tá adorando o Senhor ali. É o serviço dele, entendeu? E ele tá dedicado, ele tá fazendo os cortes. É lindo de ver, entendeu? É lindo de ver, porque tu vê que ele entende que aquilo ali é o chamado dele. E, cara, as pessoas que assistem aquilo vão ser tocadas por aquilo ali. Quantas vezes tu tá, né, em casa, tu bota um louvor pra assistir. Eu já me deparei várias vezes assim, eu tô trabalhando, ouvindo algum louvor, eu boto no fone, tô ouvindo, cara, e tipo assim, do nada eu paro e Deus começa a falar comigo no meu coração. Cara, existiu um operador de áudio, entendeu? Que trabalhou com excelência para que aquele áudio chegasse para mim e eu ouvi aquilo ali e o Senhor falou comigo. Sim. Então a gente tem todo um trabalho técnico, tem todo um trabalho técnico, entende? Então a gente precisa entender que nós somos esse instrumento também. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Cara, que irado, legal essa conversa, muito top. Tenho certeza que muita gente foi abençoada aí, né? E eu conheço uma galera da área, dessa área assim, do design e também de mídias e tal. Vou mandar pra todo mundo, né, meu? Pra galera, tem que escutar isso aqui, cara. E não só isso, vamos atrás dos cursos lá. Inclusive eu preciso fazer vários cursos aí. E a gente corre bastante, né? Como é envolvido com várias coisas, né? Eu até esses dias conversava com um médico, uma médica e tal, que tava numa consulta e tal, e ela falou assim, mas
tu tem jornada tripla, né? E daí eu fui refletir, pior que é verdade mesmo, né? O cara trabalha de manhã, de tarde, de noite e tal, então no fim... mas a gente precisa tirar tempo para essas coisas, eu nem falei do meu mestrado, né? É verdade, nem deu tempo. Vamos marcar uma segunda vez pra tu vir aqui. Vamos marcar uma segunda vez pra gente falar sobre isso. Mas uma coisa assim, tipo, a gente vai ter depois uns cursos presenciais ali, né? Aqui em Viamão. Aqui em Viamão. No Tecnopuc ali de Viamão. Top. E, a sala tá linda, linda, linda. Quero ir lá mesmo. Tá linda, né? E aquilo ali, tipo assim, eu tive a oportunidade de ser o primeiro a entrar naquele lugar ali, cara. Que legal. Aí eu já entrei orando, né? Amém. Senhor, é teu. É teu, Senhor, tu sabe, né? Amém. Que seja um instrumento nas tuas Nós vamos mãos. dominar tudo. Bora, né, meu? Bora. Amém. Cara, quero ir lá mesmo. É assim, mas a gente precisa buscar isso, né? Essa parte mais técnica, mas, de novo, trazendo essa redenção do reino, como é importante. Mas, cara, assim, deixa uma mensagem pra galera, pros jovens, cara, o que tu quiser falar, seja dessa área, seja do reino, seja da vida pessoal, seja da família, uma mensagem pra galera, o que tu julga importante aí para essa gurizada que está iniciando na vida, no evangelho, na vida profissional, o que é importante. Tua câmera, aquela lá, fica à vontade. Você aí de casa. Cara, eu acho que assim, de tudo o que eu posso deixar mais... que é uma coisa que arde demais no meu coração, assim, o Senhor, ele precisa ser a primazia de tudo que a gente faz. Amém. Em tudo, cara. Eu entendo que eu vou ser o melhor marido, o melhor pai, eu vou ser o melhor funcionário, o melhor empresário. A gente sempre busca a gente vê que a sociedade busca muito essa questão de ser a melhor versão de si mesmo, né? Cara, a gente vai ser a melhor versão de nós mesmos quando nós não formos nós mesmos, né? Quando nós deixarmos que o Senhor tenha em nós toda a liberdade para agir. Então, se há algo que eu posso deixar como conselho aqui desse... homem experiente, quase 40 anos. Né? Cara, o Senhor tem que ser a primazia em tudo que a gente faz. Sim. Tudo que a gente faz. E é como o texto bíblico diz, né? Tudo que vier à tua mão, faz como pro Senhor. Porque é isso, cara. É servir a Ele em todos os níveis da nossa vida. E isso é extremamente gratificante. Porque quanto mais a gente serve ao Senhor, mais a gente recebe dele. Sim. E é aquele reconhecimento, né, de que a gente não merece, não somos merecedores da graça dele, não somos merecedores da misericórdia dele. E ela nos alcançou. E se ela alcançou a nossa vida, a gente tem uma dívida agora, que é comunicar isso para os outros, para que outros possam ser alcançados também por essa mesma graça, essa misericórdia, né? Sim. Então, se é algo que eu posso deixar para vocês, assim, ame o Senhor. Amém. É isso. Ele vai direcionar todo o resto na vida. Sim. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas, como a palavra diz. Busquem o Senhor, amem o Senhor, né? Façam as coisas dele com zelo. Amém. E aquilo que ele entregar na mão de vocês, façam realmente com zelo, com dedicação. De coração. Porque é o que importa, é o que fica, Amém. né? Amém. Irmão, brigadão. Vamos ter que marcar um outro só para falar de quadrinhos, cultura pop, tecnologia e o teu mestrado, que a gente não conseguiu falar. É que a gente... Eu te falei que eu abro links, né? Sim, eu abro muito link e... É assim que é bom. É ruim quando a gente vai conversar com alguém, a pessoa, tu pergunta tal coisa. Sim. Sim. Daí tu me quebra, né? Ótimo é quando flui, cara. E isso tá muito ligado ao que eu falei, cara. Eu realmente, assim, eu amo demais o Senhor. Sim. E eu amo falar das coisas dele, entendeu? Pra mim, todas as coisas... Tudo é dele, né? Tudo é dele. É isso aí. Isso aí, gente. Tenho certeza que você foi extremamente abençoado, porque eu fui demais aqui nessa conversa. Então, assim, dispara pra todo mundo, pulveriza aí pra galera. Manda esse link pra alguém e não esqueça, tá? Nesse final de semana agora, 23 e 24, Avalanche, 19h30. Vem com a gente, participa aí conosco. Tenho certeza que o Senhor vai te abençoar, beleza? Que Deus abençoe vocês e até um próximo episódio.